Bom, então vamos começando. Estou iniciando aqui a gravação da nossa aula. Então hoje, depois de um período sem aulas, né, que a gente teve ali a avaliação, daí teve feriado e tudo mais, a gente vai continuar hoje com a nossa disciplina de Engenharia, Ciência e Tecnologia, na nossa aula 6, que na verdade hoje a gente vai estar vendo na seção 3.1 do nosso livro. E hoje a gente vai estar continuando então com esse processo ainda de metodologia científica e tudo mais, só que aprofundando um pouquinho, detalhando, né, o desenvolvimento propriamente dito de uma pesquisa. Então, na semana passada, vocês fizeram avaliação, acho que não teve grandes problemas com essa turma, acho que estava bem tranquilo. Então, com relação a isso, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira um detalhamento das notas, alguma coisa nesse sentido, pode ficar à vontade para perguntar aqui, ou pode mandar um e-mail também, não tem problema. Eu mando lá para vocês. Quem tinha o ED, de acordo com o que foi sinalizado pela coordenação, com a planilha que eles passaram para a gente, né, foi atribuída a nota para vocês. Mas caso alguém tenha feito e não tenha recebido a nota do ED, por exemplo, me avisa também, que daí a gente conversa ali com a coordenação um pouco mais de perto. Só para vocês saberem, quem eu tive controle que fez o ED, eu recebi pelo menos lá na planilha, foi o Christopher, o Danilo e o Juan. Então, caso alguém que não foram esses três tenha feito, me avisa, né? Que a gente dá um jeito de ver o que aconteceu. Então vamos lá. Aqui só os contatos, né? A gente tem já a informação aqui da segunda avaliação. Então, por falar na segunda avaliação já, não na prova propriamente dita, mas nos trabalhos, na verdade, desse nosso segundo bimestre. Só para avisar, então, a gente vai fazer um trabalho não grande, mas valendo 500 pontos, então na próxima aula. Então, tentem, né, estar presentes ali para pelo menos captar a essência do trabalho e tudo mais. Claro que vai ter prazo, mas sempre o ideal é que vocês façam ali mais próximo do horário da aula, né, para ficar um pouco mais tranquilo para vocês também. Então, só para vocês já estarem cientes, né, para a próxima semana. Então vamos lá, vamos começando aqui a nossa aulinha. Deixa eu abrir o outro aqui, qualquer coisa. Beleza. Então vamos lá. Então hoje a gente, como eu estava falando, né, a gente vai continuar com essa questão ainda de metodologia científica, do desenvolvimento, né, desses processos que a gente estava avaliando até agora. Então a gente estava vendo ali a questão de ética no trabalho e tudo mais, né, ética na pesquisa, né, os conceitos principais ali tratando de resumo, por exemplo, de fichamento catalográfico das estruturas que a gente vai estar avaliando, o que a gente precisa estar considerando, né, as questões ali quando a gente pensa no mundo de pesquisa e desenvolvimento, que não é um campo restrito, por exemplo, ao mundo acadêmico. A gente viu, né, que esse mundo, essa parte de pesquisa e desenvolvimento está cada vez mais relacionada com o nosso cotidiano. Então não existe cotidiano, na verdade, principalmente da gente que é mais do meio técnico, né, da parte da engenharia. Não existe desenvolvimento, não existe trabalho sem que a gente esteja envolvido ali com essa questão tecnológica, com essa questão de avanço científico. Então o engenheiro ele tem a propriedade ali, né, quando a gente se forma, e antes disso, você já na graduação tem a obrigação, né, de estar sempre se atualizando, estar sempre buscando desenvolver alguma nova ciência, na verdade, algum tipo de processo, algum tipo de serviço, algum tipo de sistema, qualquer coisa que seja nesse sentido, para vocês estarem sempre otimizando o seu trabalho. Vocês não querem ser aquele profissional que somente reproduz, né, o que era feito há 20, 30 anos atrás. Esses profissionais, é uma coisa relativa ao mercado, né, intrínseca ao mercado ali, esses profissionais que continuam lá no 20, 30 anos atrás vão acabar ficando para trás. Então quem sempre está buscando ali as novas tecnologias, tentando desenvolver, né, pelo menos processos e serviços diferenciados, vai acabar avançando e obviamente tendo vantagem competitiva, né, quando a gente pensa nessas etapas de desenvolvimento. Então por isso que a gente sempre pensa, o profissional ficou estagnado lá. O profissional ficou estagnado, então obviamente ele vai acabar ficando para trás. Não quer dizer que a pessoa ali é uma pessoa com mais idade, por exemplo, mais experiente, provavelmente se ela tem sucesso, ela continuou desenvolvendo ali ao longo da sua carreira. Eu tive muitos professores aí que eram já bem velhinhos, mas isso não quer dizer que eles ficaram parados no tempo. Inclusive tem professores ali
que foram bem renomados e tudo mais, famosinhos, né, na cidade ou no país, assim. E eles sempre estavam desenvolvendo novas atividades, sempre estavam procurando ali saber mais, desenvolver mais os processos deles. E é exatamente por isso, né, que eles acabaram formando ali o seu nome, conseguindo contribuir ativamente, né, para a nossa sociedade. Então esse é um dos objetivos, né, quando a gente se forma ali, sempre tentar avançar cada vez mais aquela barreira do conhecimento, né, que eu estava comentando com vocês lá na nossa última aula, ia falar semana passada, mas já faz 2 semanas, né? Então a gente sempre tem que estar alavancando cada vez mais, né? Buscando pelo menos um pedacinho ali do conhecimento para a gente poder explorar, para a gente conseguir avançar, né? E possivelmente conseguir uma vantagem competitiva quando a gente pensa ali nos nossos processos, né? Que a gente vai estar fazendo ao longo da vida. Então é algo bem interessante e é aí que surgem as grandes oportunidades, né? Por que não você, por exemplo, desenvolver algum outro tipo de coisa ali que vai inclusive rentabilizar para você, né, que vai te gerar dinheiro, então, propriamente dito. As pessoas geralmente começam ali com poucos recursos e poucas coisas, mas elas têm basicamente uma ideia, né, e essa ideia você pode ir desenvolvendo ali de alguma maneira para chegar em uma solução que talvez acabe tendo um retorno financeiro legal, e mesmo que não seja um retorno financeiro, pelo menos um retorno para a sociedade, né, você sabe que você vai estar contribuindo de alguma forma ali, ativamente, né, com esses processos. E é claro, né, galera, quando eu falo isso, você desenvolvedor, não quer dizer que você sozinho ali vai precisar ir lá e pegar, não, vou pegar uma canetinha agora e vou começar a pesquisar aqui sozinho. Você pode fazer isso, né? Não tem problema nenhum, ao você fazer isso, desde que você seja rigoroso e criterioso naquilo que você está fazendo. Mas idealmente o que que acontece? Idealmente o que a gente faz é sempre buscar apoio de alguma instituição. Nesse caso, a instituição pode ser uma universidade, pode ser um centro de pesquisa. Existem vários institutos, né? Instituições, na verdade, quer dizer, não institutos, que trabalham com esse tipo de coisa. Então você vai ali entrar em um convênio, em alguma atividade de pesquisa relacionada com essa instituição, e você vai conseguir então desenvolver esse seu processo, desenvolver aquela tua atividade. Existem também agora um grande incentivo, né, para as startups. Então ali quem tem ideias, alguma coisa assim relativas a algum novo processo, algum novo modelo, equipamento, qualquer coisa que seja, pode estar buscando auxílio, né? Existem ali financiamentos e várias coisas que vocês podem estar utilizando para ideias inovadoras. Inclusive na Nopar, né? Existe ali um campo de inovação que vocês podem estar sempre buscando. É bem incentivado isso, né? Vocês podem conversar com os professores. Professor, eu tenho ali um grupo de amigos, a gente tem uma ideia de desenvolver tal coisa. Busca os professores ali, algum professor que você tenha um pouco mais de confiança, que você tenha um pouco mais de intimidade. Conversa com ele, vê o que você pode estar fazendo, como que a universidade pode estar te ajudando ali. A universidade também é um meio para isso, né? Você sempre tem que estar tentando aproveitar ao máximo aquela situação ali. Não é simplesmente o lugar que você vai, posso só assistir a aula? Você pode, mas você também pode aproveitar ao máximo aquilo ali que está disponível para vocês. Então, tenta, né, aproveitar o que vocês têm ali. É bem bacana se vocês conseguirem fazer isso. E é sempre legal, né, porque vocês podem procurar um professor. Eu estou desenvolvendo alguma determinada coisa. É bem interessante se, por exemplo, de vocês conseguirem encontrar um professor que esteja relacionado com aquela área, porque talvez ele consiga auxiliar, né, um pouquinho mais a fundo aquilo que vocês vão estar fazendo. Mas sempre busca, né, avaliar dessa maneira ali, sempre busca tentar encontrar alguma coisa que seja relacionada com aquilo que vocês vão estar desenvolvendo. E antes de começar, então, toda essa parte, né, do desenvolvimento daquele produto, daquele serviço que vocês vão estar avaliando, é bem importante a gente salientar que antes de vocês começarem tudo, vocês precisam saber até onde que já existem as coisas relacionadas a esse conteúdo. Então, se vocês vão estar desenvolvendo, por exemplo, um determinado produto, é bem importante que vocês conheçam quais produtos similares que já existem. Se aquele meu produto, quando você desenvolve um produto, né, ele está promovendo uma solução para alguma determinada coisa. Então, por exemplo, o celular surgiu de acordo com a necessidade de comunicação. Então, ele veio ali com a ideia, né, de sanar essa necessidade de comunicação que as pessoas tinham. Então, facilitar o contato entre pessoas e tudo mais, principalmente sem fio, né, utilizando outros recursos não cabeados principalmente. Então, o celular surgiu dessa maneira.
Mas então, para produzir esse aparelho, né, para produzir, chegar no celular, o que aconteceu? As pessoas tiveram que estudar até onde, o que a gente consegue estar utilizando hoje em dia para fazer a comunicação. Então eles foram lá, avaliaram, o telefone funciona de tal forma, a gente consegue comunicar, transmitir dados, né, de tal e tal maneira. Então conseguiram ir avançando. Será que eu não consigo transmitir essa mesma quantidade de dados de uma maneira sem fio, por exemplo, conectando com satélites e tudo mais, ou com torres, né, no caso, de celulares ali, para estar passando essa informação para outro lugar? Então a gente sempre vai partir do estudo de uma fonte pré-existente. Então a gente vai verificar primeiro, antes de começar a desenvolver qualquer coisa, o que já existe naquela solução. Até porque a gente pode estar chovendo no molhado, né? Por exemplo, estou propondo uma solução ali para um determinado problema, mas já existe essa solução, ou algo muito, muito próximo dessa solução que eu estava pensando. Então, será que vale a pena eu avançar nesse projeto? Será que vai ter, por exemplo, mercado, né, para essa solução que eu vou estar propondo? Então, é uma análise que tem que estar sendo feita ali para ver se é conveniente, né, se vale a pena você aplicar esse esforço ali sobre aquele recurso que você vai estar inserindo, aquele recurso que você vai estar desenvolvendo. Então parece uma coisa simples, né? Mas muitas pessoas acabam não fazendo isso e acabam promovendo ali serviços, produtos que já existem no mercado, talvez até de uma forma um pouco mais aprimorada. Mas isso não quer dizer que a sua ideia foi ruim, por exemplo. Simplesmente você pode avaliar, tá, essa ideia que eu queria propor, ela já existe, mas será que eu não consigo melhorar ainda essa ideia, esse produto aqui que já está no mercado, que já existe no mercado? Então talvez você pode pegar aquela tua ideia que você já tinha e avançar ainda mais ela. Então talvez uma etapa 2.0 que você faria ali daquele teu produto, daquele teu serviço, você já consegue avançar direto. Você pula a etapa inicial, né, e já avança ela para um outro patamar ali. Então é bem importante, né, a gente tratar esses conceitos, porque muita gente desanima. Ah, mas isso aqui, essa solução que eu vou estar propondo já existe, outra pessoa vai fazer muito facilmente. Mas analisa primeiro, vê lá, e realmente existe? Opa, já existe. Mas eu não consigo promover alguma coisa para melhorar essa solução, então, por exemplo, não consigo estar avançando, né, nesse conhecimento. Se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo, né, muitas pessoas lá, o celular funciona, então eu posso parar nele, que ele já é um meio de comunicação eficiente, né? O Nokia tijolão lá, ele conseguia fazer toda a função, a gente conseguia telefonar com ele, a gente conseguia conversar com as pessoas ali sem fio, e uma qualidade muito boa, inclusive, né? Embora fosse um aparelho antigo, ele conseguia cumprir todas as funções a que ele era designado. Mas isso impediu, por exemplo, a indústria de avançar no uso dos celulares, não foi ele um avanço, por exemplo, para a utilização dos smartphones, que foi caminhando aos pouquinhos, né? Surgiu ali os Galaxy, o Galaxy 5, se eu não me engano, que era um dos primeiros smartphones que surgiu lá, que era bem primitivo, travava o monte, era bem horrível, mas você conseguia apertar ali as coisinhas na tela, né? E utilizando ele um pouquinho. Então, foi avançando. Não quer dizer que porque uma solução já existe, você não consegue ir avançando ela aos pouquinhos. Mesma coisa os carros, por exemplo. O carro funcionava com o motor a combustão lá, bem tranquilamente. Surgiu faz tempo, né? Os motores foram avançando aos pouquinhos, foram otimizando cada vez mais. E hoje em dia a gente já está meio que em uma transição, né? Não necessariamente que a gente vai converter 100% dos motores a combustão em motores elétricos, mas talvez uma junção híbrida, então a gente usa uma parte o motor elétrico e uma parte o motor a combustão ainda, talvez buscando o melhor dos dois mundos ali. Talvez seja um processo interessante e é exatamente essa transição, né, que a gente está vivendo hoje em dia. A gente não está substituindo 100% dos carros a combustão, mas a gente está buscando um intermédio entre esses dois fatores, né, um controle ali um pouco mais eficiente. Então a gente sempre consegue estar melhorando as coisinhas ali que a gente vai tendo no dia a dia. A gente sempre pode estar buscando, né, uma solução um pouco mais eficiente, uma solução mais inovadora, mesmo que aquele produto já exista no mercado, mesmo que aquela solução a gente já tenha disponível. Então, isso tudo faz parte, né, dessa pesquisa bibliográfica que a gente vai estar fazendo antes de avançar propriamente dito no nosso conhecimento. A gente precisa chegar, né, entender aonde que está esse patamar de conhecimento que a gente quer estar explorando, aonde que a gente tem essa demanda, né, essa defasagem de conhecimento ali para a gente estar inserindo a nossa pesquisa, nosso esforço, né, efetivamente dito ali, para a gente explorar essa nova área ali, para a gente conseguir promover, né, o avanço dessa nossa barreira, que a gente tem que estar sempre tentando extrapolar, a gente sempre vai estar tentando superar, né, essa barreira, essa limitação que a gente tem
com relação ao conhecimento que já existe no mundo. Então, na verdade, essa imagem aqui, né, é bastante ilustrativa, mas ela mostra bem isso, né? Tipo, a gente vai estar sempre buscando ali. Aqui está representado por livros, embora a gente use poucos livros físicos já hoje em dia, né? Mas a gente sempre vai estar apoiando ali no conhecimento que já é consolidado, que é isso que os livros estão representando, um conhecimento consolidado, para estar tentando buscar uma nova informação, então um novo horizonte ali no caso, né? Falando meio filosoficamente, mas é mais ou menos nesse sentido. Então é bem bacana a gente compreender, né, esses processos para conseguir estar melhorando as nossas etapas. Então, para fazer, né, para chegar nesse patamar novo ali da pesquisa que a gente vai estar avaliando, da pesquisa bibliográfica, né, que a gente está vendo hoje propriamente dito, é bem importante que antes de começar, por exemplo, não, eu quero estudar, por exemplo, como que são feitas as baterias. Eu vou chegar, vou começar a ler qualquer coisa que está escrito ali que tem bateria, um título, por exemplo. Não é bem assim, né? O que eu vou avaliar primeiro, o que eu quero estudar de bateria. Então, aonde que eu quero tentar desenvolver uma nova tecnologia para bateria? É utilizando íons diferentes ali dentro da sua composição, por exemplo? É utilizando um material de revestimento diferente? É tentando otimizar uma perda de tensão ali que a gente vai ter nesse processo? É o que eu vou estar avaliando. Então, partindo desse pressuposto, né, onde eu vou estar delimitando ali aquele meu escopo de trabalho, o escopo, né, quando a gente limita ali, quando a gente foca em uma coisa só, então eu vou estar delimitando esse meu escopo de avaliação ali que eu vou estar tentando pesquisar, que eu vou estar tentando melhorar esse processo, e a partir disso, então, eu vou buscar trabalhos, né, publicações ali que realmente tenham a ver com isso que eu vou estar trabalhando. Então vocês viram lá nos artigos, né, dos trabalhos que eu passei para vocês, que eu passei artigos bem variados, então ali tratando de quaisquer temas, né, que a gente podia estar avaliando. Então com isso, o que estava acontecendo, né? Vocês tiveram ali uma grande gama de temas, então não teve um escopo bem definido. E eu fiz isso intencionalmente, né, porque eu não queria limitar vocês a um tema, por exemplo, inclusive deixei disponível para vocês escolherem o tema que vocês quisessem ali, buscar algum artigo, né, caso vocês já tivessem algum artigo em vista, alguma coisa nesse sentido. Mas então, por exemplo, voltando nesse caso da bateria, se eu quero avaliar ali, por exemplo, o revestimento da bateria, eu vou procurar artigos que no mínimo falem alguma coisa sobre revestimento, ou tratem de metais de revestimento, qualquer coisa nesse sentido. Não vou buscar, por exemplo, não, porque a eficiência da bateria vai me trazer alguma coisa. Nesse caso não, eu só estou avaliando revestimento, então o que eu quero saber da eficiência lá da bateria? Quanto de energia ela está perdendo no caso. Isso não é tão relevante para mim. A não ser que a perda de energia esteja relacionada com o revestimento, isso não vai ser interessante. Então a gente sempre tem que focar ali nas informações disponíveis, né, para a gente poder estar avaliando esse conteúdo ali de uma maneira mais eficiente. O tempo, né, é um recurso bem importante para a gente estar avaliando, então por isso a gente sempre tem que valorizar esse tempo, a gente sempre tem que otimizar, né, buscar da melhor maneira possível estar avaliando ali esses nossos conceitos de uma maneira um pouco mais eficiente. Então, outro fator, né, que a gente tem que avaliar bastante quando a gente pensa nesse quesito de promoção das informações, né, que a gente vai estar buscando ali os dados, né, que a gente vai estar observando também, é muito importante. Aqui eu já comentei até sobre isso com vocês, mas um dos fatores mais importantes, por exemplo, que a gente vai ter que avaliar antes de buscar os dados de uma determinada informação é verificar se aquela fonte é confiável. Então, por exemplo, professor, eu posso pegar ali as informações, quero ver revestimento de uma bateria. Posso buscar as informações do Wikipedia? Você até pode, se for só para fim informativo para você entender como que funciona uma bateria ali, por exemplo, não tem problema nenhum. Só que você, por exemplo, para promover, para tentar fazer um ensaio científico, ensaiar um novo material, você nunca vai utilizar as informações do Wikipedia. Por quê? Porque ali não existe um crivo, não existe um filtro, né, na verdade, em que as pessoas ali sabem com 100% de certeza que aquilo que está informado ali está correto. A mesma coisa acontece quando vocês vão ali e buscam informações nesses blogs que vocês vêem pela internet. Pessoal, o blog, né, quando a pessoa faz um blog, o objetivo dela é ganhar ou influência, né, seja ali por estar
ganhando visibilidade, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo ganhar dinheiro com anúncio, com alguma coisa assim, patrocínios e tudo mais. Mas o objetivo de um blog é ser visível. Então, tem um objetivo por trás daquilo ali que dificilmente vai ser a promoção do conhecimento. Mesmo canais no YouTube, existem canais muito bons e tudo mais, mas você sempre tem que ter o crivo da razão ali, pensando, é uma pessoa que está falando, e quando uma pessoa está falando, inclusive eu estou falando agora, quando a pessoa fala, ela sempre vai ter um gesto pessoal, por mais que a gente sempre tente sempre, né, ser o mais impessoal possível em alguma demonstração, alguma coisa assim, a gente sempre vai estar expondo algo de alguma forma, pelo menos a nossa opinião. Ao gente conversar com outra pessoa, a gente sempre vai estar expondo algum tipo de opinião ali dentro daquela informação. E assim como a gente numa conversa, né, vai fazer isso, o cara do blog também vai estar expondo a opinião dele. Ou ele vai estar copiando de outro lugar, então, na verdade você deveria estar consultando esse outro lugar, porque na verdade ele está fazendo um plágio ali, ou deformando pelo menos a informação, né, então não é correta já o que você vai estar avaliando, ou ele vai estar expondo opinião pessoal. E ao você reproduzir uma opinião pessoal que você nem sabia que estava reproduzindo, aí você já vai estar expondo o teu trabalho a um erro. E quando você for avaliado, por exemplo, ali, quando uma outra pessoa for testar esse teu produto, você vai acabar sendo exposto, né, com relação a esse procedimento que você acabou utilizando de uma maneira inadequada. Mas para então sanar esses problemas não é tão difícil assim. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar em artigos científicos. Então revistas, né? Não revistas, revistas, por exemplo, de publicação convencional, Veja, super interessante. Não esse tipo de revista. Quando eu falo revista, a gente pensa em revistas científicas, que a gente conhece por internacionalmente, né, chamado de journals. Então, jornais ali, como se fosse em inglês, né? E essas revistas, na verdade, que eu não concordo com a tradução para revistas, mas é assim que é chamado, né, no mundo real. Mas então essas revistas, elas têm critérios que são bem definidos. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem um ranqueamento de revistas que vai ali de B3, B2, B1. Então são as revistas que começam com a classificação B, elas são brasileiras, então elas têm influência no território nacional. E a gente tem as revistas internacionais, que são revistas A2 e as revistas A1. As revistas A1, elas são, tanto as A2 quanto as A1, elas são reconhecidas no mundo inteiro. Então, uma revista A1, que é a maior classe possível de revista, ela é uma revista que é reconhecida no mundo inteiro, então ela tem renome mundial e ela passa para a pessoa publicar nessa revista, qualquer pessoa pode publicar, desde que tenha um trabalho muito bem feito, feito sob critérios muito bem estabelecidos, qualquer um pode publicar. E você vai lá, só que para você conseguir publicar, você vai passar pelo crivo de pelo menos 5, 10 pessoas ali que são especialistas naquele assunto que você vai estar tentando publicar. Então, por exemplo, no meu caso, quero publicar alguma coisa sobre concreto. Eu vou enviar o meu artigo e 5, 10 pessoas que não me conhecem, inclusive meu nome nem vai aparecer lá para eles, vão estar avaliando esse meu artigo que eu enviei para eles lá, só que são pessoas extremamente especialistas. Então tem um cara lá na Grécia que vai estar avaliando, tem outro lá no MIT que vai estar avaliando, tem outro lá na Rússia que vai estar avaliando. Inclusive essas pessoas não se conhecem, não têm contato nenhum e cada uma vai dar uma resposta. Então o critério de avaliação é muito mais rigoroso. Comparem isso, né, com o cara que escreveu um blog ali e publicou na internet, por exemplo. Olha essa diferença, né, de critérios ali que está sendo avaliado para a publicação daquela informação. Então, por isso, por mais que não seja uma revista internacional, por mais que seja uma revista brasileira, você já vai ter pessoas ali especialistas naquele assunto que vão estar avaliando se é confiável aquela informação que uma outra pessoa está tentando passar. Então, sempre que vocês procurarem uma informação realmente confiável, né, tenta buscar em um artigo. Algum dia eu vou mostrar ali, talvez na próxima aula eu já vou mostrar para vocês como que vocês podem estar buscando, né, um artigo científico ali para vocês estarem avaliando. Então vocês vão lá no Google Acadêmico, vocês procuram ali o texto, né, o título, por exemplo, a frase que vocês querem, e daí vai aparecer um monte de artigos ali disponível para vocês poderem consultar, né, de uma maneira um pouco mais fácil. Mas tenta buscar, né, uma informação um pouco mais confiável. A fonte ali é critério indispensável para vocês estarem avaliando. Então é um passo bem importante, alguma coisa que na verdade deveria ter sido ensinado na escola já pra gente, né? Eu, por exemplo, fui aprender mais sobre isso ali no finalzinho da graduação e quando eu comecei o mestrado, mas é algo que deveria ser ensinado já para as crianças, na verdade, buscar sempre uma fonte, né, que seja bastante confiável. E quais que são as fontes confiáveis?
são revistas, né, que passam por algum tipo de avaliação mais rigorosa um pouco, não necessariamente um artigo em inglês lá nem nada, mas coisas um pouco mais básicas, mas que tem a avaliação ali de pessoas que realmente entendem sobre aquele assunto. Então, quando a gente vai trabalhar, né, sobre algum determinado tema, a gente sempre tem que inicialmente reconhecer que dentro desse tema vai existir algum tipo de limitação. Seja limitação porque não foi desenvolvido mais esse tema, então as pessoas chegaram ali até aquela barreira de conhecimento e pararam porque não conseguiram avançar por algum motivo. Esse motivo pode ser, por exemplo, uma barreira tecnológica, não existe recurso tecnológico suficiente para elas conseguirem avançar mais naquilo ali que elas vão estar tentando desenvolver. Pode ser também recurso de tempo. Para fazer determinado processo ali que a gente estaria avaliando com a tecnologia que a gente tem, demoraria muito tempo. Isso aconteceu bastante, né, com a limitação de processadores que a gente tinha. Então por isso que surgiram depois supercomputadores e tudo mais. Mas, por exemplo, para processar algumas informações, alguns dados, né, os computadores não tinham capacidade. Então as pessoas foram lá juntando, né, desenvolvendo mais tecnologia ali para conseguir juntar processadores, para conseguir avançar, para pelo menos diminuir, né, o tempo de processamento daquelas informações. Mesma coisa acelerador de partículas. O que acontecia? As pessoas tinham, né, teoricamente, elas tentavam prever os processos ali que aconteceriam com as partículas, né, subatômicas, então menores ali, bem menores do que o átomo, né? Só que elas não conseguiriam comprovar, porque não existia tecnologia suficiente ainda física, né, para conseguir comprovar aquelas informações. Então o que aconteceu? Foi elaborado ali um acelerador de partículas que conseguiu, dentro de vários processos lá que eu nem conheço detalhadamente, né, mas conseguiu comprovar então a existência dessas partículas subatômicas. Então conseguiu avançar mais uma barreira do conhecimento. Mas é muito importante então a gente reconhecer entender essas limitações que existem ali no mundo do conhecimento que a gente vai estar tentando propagar, para que a gente consiga então pegar fragmentos de vários trabalhos ali. Então eu pego, esse cara falou tal coisa que vai ser útil para mim, esse cara pegou tal coisa que vai ser útil para mim, esse outro falou tal coisa. Então a gente vai juntando de vários e vários trabalhos e vai fazendo uma revisão bibliográfica, a gente vai fazendo uma pesquisa bibliográfica ali, juntando as informações de várias e várias pessoas para a gente compilar em um trabalho só. Então, para você desenvolver um determinado produto, por exemplo, você vai pegar o melhor de um outro produto, o melhor do outro produto, o melhor do outro, e vai juntando ali, compilando, né, naquilo ali que você vai estar desenvolvendo. Então, esse é um processo bem interessante nessa fragmentação que a gente acaba unindo em uma coisa só. Isso eu falo para produto, trabalhos, pesquisas, né, qualquer coisa que a gente for estar desenvolvendo. Essa pesquisa bibliográfica é fundamental para a gente estar desenvolvendo, né, dentro do meio ali do avanço científico que a gente sempre vai estar buscando avançar. Então essa pesquisa, né, bibliográfica, a gente sempre vai estar tentando basear ela em artigos científicos, livros, periódicos, que é basicamente a mesma coisa ali que artigos, né, que a gente vai estar avaliando, mas são materiais que sempre passaram ali por algum processo de elaboração, algum processo ali de avaliação, né? Então eles foram filtrados já por algum tipo de processamentos, passaram por algum tipo de crivo ali que acabou avaliando nessas informações antes de serem publicadas. Eu posso publicar qualquer coisa em uma revista ali, por exemplo, uma B3, né, que tem um critério um pouquinho mais baixo no Brasil? Eu não posso, porque mesmo uma revista com um pouco menos de renome, né, aqui no Brasil, que não é tão conhecida ainda, ela vai ter critérios, então ela vai ter pessoas ali, especialistas que vão estar avaliando aquela informação que você vai estar tentando publicar. Então não é qualquer coisa ali você nunca vai conseguir publicar qualquer coisinha dentro de uma revista. São sempre critérios bastante rigorosos que a gente vai estar avaliando, por exemplo, dentro dessas questões que a gente vai estar utilizando. Então vamos lá. Além disso, além dessa pesquisa bibliográfica, né, que a gente pode estar fazendo, existem outros métodos de obtenção, né, dos conteúdos para a gente poder estar avaliando dentro dos quesitos, né, de interação ali com com as informações que a gente vai estar avaliando. Existem pelo menos mais 2 ou 3 ali, mas o segundo então vai ser a pesquisa documental. O livro de vocês até trouxe, né, de uma maneira um pouco simplificada, mas eu vou expandir então um pouquinho essa informação da pesquisa documental.
que quer dizer, né, essa avaliação documental, essa interação ali que a gente vai estar buscando com relação a esse processo, né, de pesquisa? A pesquisa documental ela vai estar muito relacionada com a busca de informações que a gente vai ter, só que essas informações elas vão estar dispostas, por exemplo, em documentos. Então são informações que elas ainda não passaram por um tipo de processamento. Como eu estava falando para vocês, quando a gente tem ali a avaliação, né, de um determinado sistema, por exemplo, que a gente está avaliando, publicando um artigo, a gente vai estar processando as informações que a gente já coletou, então seja por um processo experimental, alguma coisa assim, a gente vai coletar esses dados, vai processar, vai entender o que vai estar acontecendo com eles, né? Vai escrever tudo isso bem certinho, e aí a gente vai publicar. Um documento não, um documento é basicamente um registro, né, daquilo que a gente conseguiu observar. Então, por exemplo, uma venda de imóveis. Uma venda de imóveis vai ter ali um documento sendo um documento falando, o imóvel tem tanto de comprimento e foi vendido para tal e tal pessoa. Então o documento ele vai estar registrando, né, aquela informação que a gente vai estar avaliando ali com relação àquele imóvel. Só que ele não vai estar sendo processado, então a pessoa não vai, ninguém parou para pensar, por exemplo, ainda, por que esse imóvel foi vendido? Qual que era o objetivo? Qual que era a finalidade, né, da venda desse imóvel? Era somente obtenção de dinheiro? Vai ser construído, por exemplo, uma outra coisa ali naquele terreno? Então, isso seria o processamento, né, da informação de que aquele terreno foi vendido. O documento não, o documento só vai estar registrando aquela informação ali que a gente vai estar obtendo. E o documento que eu falo aqui não necessariamente é somente o escrito de papel, pode ser, por exemplo, uma fotografia que está documentando alguma determinada ação. Todo mundo já viu, né, ao longo da vida lá, sempre tem nos livros, nos filmes e tudo mais, aquelas cenas, por exemplo, do Holocausto lá, onde tem os judeus lá saindo dos campos de concentração e tudo mais. Aquela foto lá é uma foto documental, porque ela está registrando o momento, né, em que os judeus, por exemplo, foram libertos lá dos campos de concentração, onde eles estavam aprisionados. E é uma foto bastante importante, né, bastante relevante, porque ela está mostrando um momento histórico ali, ela documentou aquela situação, e quem vai avaliar depois aquela foto, quem consegue processar aqueles dados, vai estar avaliando, né, vai estar produzindo algum tipo de conhecimento com relação àquilo lá, pelo menos, né, para nunca ser repetido ao longo da história. Então a documentação ela pode acontecer de várias e várias formas, né? A gente tem vários tipos de documentos que a gente pode estar avaliando, que a gente pode estar produzindo, na verdade, para conseguir então interagir, né, com essa nova produção de conhecimento. Então a pesquisa ela vai estar relacionada com a avaliação desses documentos que não foram processados de alguma forma ainda. Então seria meio que a informação bruta, né, que a gente vai estar avaliando ali, a informação bruta que pode ser proveniente de vários meios. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são os meios, né, que a gente pode estar buscando esse tipo de informação. Mas então, os documentos, né, eles podem ser provenientes principalmente de três maneiras. A gente pode estar buscando, por exemplo, arquivos públicos, então ali documentos oficiais que são publicados pela União, né? A gente sempre ouve falar, quem não conhece, pelo menos a gente sempre ouve falar lá, foi publicado nos autos do documento da União lá, tal e tal coisa. Esses documentos da União querem dizer, por exemplo, documentos federais, né, que são publicados, então, que são relativos ali ou à presidência ou órgãos federais que competem, né, a determinadas resoluções que estão informando alguma coisa que entrou em vigor ou que aconteceu que está relacionada com o Estado que eu digo, no caso a Federação, né, do Brasil. Então são documentos oficiais ali que a gente pode estar observando, por exemplo. Então, como eu disse, são documentos ali que não informam, por exemplo, quais são os objetivos e as interações de tais e tais coisas. São documentos que informam, por exemplo, aconteceu tal coisa em determinado momento. Quem vai pensar, né, sobre aquilo que vai estar acontecendo é você que vai estar observando esse documento para tentar produzir alguma coisa com relação a isso. Então, publicações parlamentares, documentos jurídicos, iconografias, né, então informações ali na forma de ícones e gráficos que a gente pode estar observando, também vão estar produzindo algum tipo de conhecimento, só que a gente vai ter que extrair esse conhecimento. Ele não está ali na forma já prontinha para a gente, né, como em um artigo científico, por exemplo. Em um artigo científico a gente vai olhar lá, o cara fez tal e tal coisa, obteve tal e tal resultado, e a conclusão dele foi que ele chegou em tal e tal avanço. Então o artigo está prontinho para a gente só precisa ler ali o artigo e às vezes ainda é um pouco difícil. Então um documento é uma informação bem bruta que a gente vai ter que estar avaliando ali
para tentar captar o mínimo de informação que a gente pode estar tentando extrair, né, com relação àquele documento, aquela informação. Esses documentos também eles podem ser particulares, então não necessariamente ele precisa ser uma publicação oficial da União, por exemplo. Podem ser documentos aí, como eu estava falando, de interação em trocas de terrenos, por exemplo, né? Troca que eu digo, dinheiro pelo terreno, no caso. Então pode ser também relativo ali a fotografias, então fotografias pessoais, muitas vezes, né, principalmente para o pessoal mais de história, elas também documentam atos importantes, né, que vão contando ali a progressão histórica da humanidade, né, então acabam juntando lacunas ali que a gente consegue estar observando. Tem muitas fotos, né, filmes ali também, que acabam modificando bastante a visão que a gente tem com relação à história, com relação à humanidade. Então é bem legal que a gente conheça, né, não necessariamente a gente, mas os pesquisadores, né, eu quero dizer, conheçam essas informações para conseguir extrair ao máximo, né, para juntar aos dados, né, relativos a essas propriedades que a gente consegue estar avaliando desses outros tipos de documento. Também são documentos pessoais ali, recibos, né, quaisquer coisas nesse sentido que podem estar sendo avaliadas para conseguir contribuir, né, para alguma produção ali que a gente consegue estar avaliando. E existem também as fontes estatísticas que aqui acabam se aplicando, né, um pouquinho mais para a gente. A gente utiliza um pouco mais ali das fontes públicas e das fontes estatísticas, né? Mas as fontes estatísticas são o que então? As fontes estatísticas vão estar relacionadas ali com a publicação de dados propriamente ditos. Então, ali, por exemplo, quando a gente pensa, uma informação do IBGE, por que interessa para alguém da engenharia, quaisquer que seja a engenharia, uma informação do IBGE, né, da população, por exemplo? O que o IBGE vai falar? Tem tantas pessoas com idade entre 18 e 25 anos, tem tantas entre 25 e 30 anos, tem tantos e tal e tal. Por que isso seria interessante, né, para a gente ali da parte da engenharia? Porque vamos pensar, se eu estou pensando em fazer pensando em produzir algum determinado produto, fazer um determinado empreendimento, eu não preciso saber para quem que eu vou vender essa determinada coisa, eu não preciso entender, né, quem que vai ser o meu público-alvo, eu preciso. Então se eu vou fazer, por exemplo, alguma coisa super tecnológica, um celular que faz um holograma e tudo mais, que consegue conversar com não sei o que e ver a pessoa em 3D e não sei o que. Você acha que, por exemplo, a minha avó que tem 75 anos vai conseguir mexer nesse celular? Ela não vai, né? Vai, na verdade, mas vai demorar muito mais. Ela não vai ter esse interesse inicial, pelo menos, nesse produto. Então, será que se tiver uma parcela muito grande da população com a faixa ali acima de 70 anos, vai ser interessante eu produzir esse produto já? Vai ter um grande mercado para isso? Talvez não tanto, né? Mas talvez se o meu público-alvo para esse produto super tecnológico for ali na faixa de 30, 40 anos, que é uma das maiores partes de população do Brasil, no caso, será que se esse for o público-alvo eu vou ter mercado? Então eu posso avaliar, por exemplo, quantas pessoas que existem com essa faixa etária? Qual que é a renda média, né, das pessoas com essa faixa etária? Eu posso produzir esse produto super tecnológico, mas as pessoas vão conseguir comprar esse meu produto? Será que isso vai ser vendido, né? Eu vou conseguir ter comércio com relação a esse meu produto? Então eu vou avaliar todos esses fatores e esses fatores são expostos para a gente, né, por meio de fontes estatísticas que são basicamente IBGE, os institutos de pesquisa do Brasil, né, que publicam as informações ali mais relevantes para a gente. Então a gente sempre vai estar avaliando, né, essas informações que são publicadas de uma maneira mais bruta. Então, como assim bruta? Quer dizer que elas não têm processamento. Quem publica lá, o IBGE, quando publica os dados, né, ele não tem a finalidade de estar te auxiliando ali a ver se o teu produto vai vender mais, por exemplo, se você vai ter mercado para aquele produto. Ele está publicando simplesmente a informação bruta, quantas pessoas que existem numa cidade, por exemplo, e você que se vire com aquela informação, você faz o que você quiser com ela, uma informação pública, né? Então você faz o que você quiser. Você que vai estar processando então essa informação, você vai captar ela lá da fonte, né, que vai ser o site do IBGE, por exemplo, e vai estar utilizando então essa informação para estar avaliando, por exemplo, se aquele seu produto vai ter um mercado, se você vai conseguir comercializar, se a cidade que você vai investir primeiro, né, naquela que você vai comercializar primeiro aquele seu produto, tem pessoas suficientes para estar comprando aquilo lá. Então compensa você, por exemplo, lançar o teu produto em uma cidade com 10 mil habitantes? Talvez não compense muito.
Mas onde que você vai achar a informação, né, de que aquele município tem 10 mil habitantes? No site do IBGE. Então você vai estar encontrando nessas informações ali de uma maneira um pouco mais clara, né? Por exemplo, na forma de gráficos e tabelas. Você não vai precisar fazer uma pesquisa, você não vai precisar sair contando lá na cidade quantas pessoas que tem. Você tem essas informações, né? São fontes estatísticas e confiáveis ali para a gente conseguir encontrar, né, esses critérios ali de utilização. Então, dentro desses parâmetros, né, a gente consegue ali estar avaliando essas informações, esses dados, né, de uma maneira um pouco mais eficiente. Outra coisa que é bem importante da gente sempre estar lembrando, né? Quando a gente pensa na análise documental, as informações que a gente vai observar, por exemplo, em um documento que foi publicado, ela tem uma certa, não necessariamente uma validade, mas ela tem uma data de publicação, né? Então, por exemplo, se a gente for avaliar, durante lá o período da ditadura, as informações eram publicadas nos autos da União lá e falavam, por exemplo, hoje em dia a imprensa vai ter limitações com tal e tal informação, não vai ter que passar, né, por um critério de avaliação ali do governo, por exemplo. Se a gente for avaliar esse documento, ou pegar esse documento e for ler hoje, eu vou pensar, ainda está valendo aquilo ali? Então é esse critério que a gente tem que ter. A gente tem que saber a data de publicação, né, daquele determinado documento, por exemplo, quando que a foto foi tirada, quando foi o momento, né, histórico em que aquela informação foi captada ali, que aquele documento foi publicado. E qual que é a validade desse nosso documento que a gente vai estar observando. Então tem que saber, ainda está em vigor, por exemplo, essa informação ainda é relevante, eu ainda consigo estar extraindo, né, os dados necessários para estar processando essa informação. Então isso é algo bem importante para a gente estar fazendo, para a gente estar avaliando, porque é fundamental que a gente conheça nessas informações, que a gente conheça qual que é a relevância, qual que é a durabilidade, por exemplo, né, daquela informação que foi publicada. Dentro do contexto que eu vivo atualmente, dentro do contexto que eu vou estar produzindo, por exemplo, é relevante essa informação? Talvez lá 40 anos atrás fosse super relevante aquilo ali que estava sendo publicado, hoje em dia nem tanto, né? Mas isso não é regra. Pode ser que um documento antigo ele ainda possa ser utilizado, não necessariamente ali como, por exemplo, não, isso aqui é a verdade, mas eu posso entender, por exemplo, fazendo uma análise mais crítica, né, como que mudou ao longo da história, por exemplo, os padrões de consumo. Então, como que foi alterando, né, quais que foram as características ali da mudança. Quando começou a mudar, por exemplo, lá na Revolução Industrial, né, que começaram a produzir novos produtos, qual que foi o comportamento da população? Eles começaram a consumir mais ou menos? Que tipo de produto que eles começaram a consumir mais ou menos? Será que eu não consigo ver alguma semelhança com o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo? A gente está tendo uma virada, né, tecnológica ali. Será que as pessoas vão começar a consumir mais ou menos? O padrão será que não pode se repetir, né? Pelo menos em alguma certa proporção? Talvez possa. Então a gente consegue avaliar as informações que a gente consegue extrair de documentos mais antigos e tudo mais, talvez não descartando eles, né? Aproveitando essas informações, só que passando por um processo ali de avaliação. A gente tem que entender, tem que conhecer, né? Reconhecer que aquele documento é antigo, que é de outra época, mas não que aquele conhecimento vai ser descartado. O conhecimento, né, nunca é inválido. A gente sempre pode extrair alguma coisa das informações que são expostas para a gente, mesmo que seja, nossa, isso aqui está errado, isso aqui não funciona mais hoje em dia. Também é uma informação válida, porque no mínimo você não vai repetir aquela mesma coisa. Então é algo interessante ali de sempre a gente estar avaliando. O conhecimento nunca vai ser desperdiçado, isso vocês tenham certeza na vida de vocês. Pode parecer em algum momento, mas para que eu estou fazendo determinada coisa? Algum dia você vai estar utilizando, pode não ser de uma forma direta, mas alguma hora vocês vão estar usando. Quem nunca falou para vocês, onde é que você vai usar Bhaskara na tua vida? Na engenharia vocês têm certeza, eu tenho certeza que se vocês ainda não usaram, vocês vão usar para alguma coisa. Mas a calculadora não faz isso? Provavelmente não. Se a calculadora fizesse, a gente não precisaria ali estar utilizando um sistema de equações, por exemplo. Então vai precisar sim, alguma hora ou outra, a gente sempre vai usar as informações que a gente vai estar utilizando. Quem não gostava de matemática lá no ensino fundamental, nunca vai usar matemática? Usa matemática todo dia. Eu não gostava de português, levei um monte de tapa na cara porque precisei aprender português, por exemplo, para escrever tanto a dissertação, para escrever artigo, para conseguir escrever textos, né, um pouco mais relevantes.
Então, precisei aprender da mesma forma, e mesmo que não gostasse e falasse, ah, não precisa aprender regra de português, o que é advérbio, o que é não sei o que, precisei aprender. Então, alguma hora ou outra isso volta pra gente e a gente sempre vai estar utilizando os conhecimentos aí, nunca vai ser desperdiçado pra gente. Então, dentro ainda dos tipos de pesquisa, né, que a gente pode estar fazendo, a gente vai ter também a pesquisa de levantamento. Então, a pesquisa de levantamento, só um pouquinho. Pesquisa de levantamento ela vai estar relacionada com o quê? Então, a pesquisa de levantamento, ela vai estar relacionada, então, com a elaboração ali de um questionário. Então, como assim um questionário? Literalmente, ali, aqueles questionários que provavelmente vocês já viram. Algum amigo de vocês já mandou algum questionário para vocês responderem. Ou vocês já viram a galera no calçadão lá respondendo um questionário que tem uma pessoa perguntando algumas informações. Questionário é literalmente isso. Você tem ali uma série de perguntas que são pré-estabelecidas, né? E as pessoas vão respondendo então as informações. Provavelmente, geralmente, né, os questionários são com informações sim, não ou algumas respostas pré-estabelecidas, como por exemplo em épocas da eleição, né, que a gente vai lá e tem os candidatos, daí a pessoa pergunta, ah, em quem que você vai votar? Daí tem já as opções, você vai selecionar ali a opção, né, que é mais conveniente para você, ou mais uma opção de acordo com o teu critério de voto ali, né? Ah, estou em dúvida, então seleciona mais de um ali. Então você pode estar avaliando. Os questionários eles são bastante relevantes para a gente, por exemplo, quando a gente quer lançar algum tipo de produto. Quando eu falo produto aqui, eu não estou me referindo a algum objeto, né, necessariamente. Pode ser serviço, pode ser um empreendimento, qualquer coisa que vocês vão estar lançando ali. Mas esse produto, então, você pode estar fazendo um levantamento de satisfação com os clientes que compraram. Então, provavelmente vocês já receberam também algum e-mail, alguma pessoa no WhatsApp perguntando: ah, você gostou daquilo ali que você comprou? Qual nota que você daria para esse produto? A gente compra ali, por exemplo, nos sites, né, no Mercado Livre, sempre pergunta: ah, qual que você gostou desse produto? Você recomendaria para outra pessoa? Isso ali é uma pesquisa de levantamento para a gente saber, né, se aquela informação, aquele produto que você comprou, vai ser relevante, se ele está promovendo algum benefício para você, aonde que precisa ser melhorado, qual a tática, né, que a empresa pode estar abordando ali para estar melhorando talvez o comércio, para estar melhorando talvez o produto, para estar melhorando alguma das coisas que a gente vai estar avaliando com relação a esse produto. Então a gente sempre pode estar utilizando nessas pesquisas de levantamento, elas são bastante importantes, elas são muito utilizadas, talvez um dos métodos mais utilizados ali para estar fazendo. Inclusive na engenharia tem muita gente que faz pesquisas de questionário, então pesquisas de levantamento, né, que eu conheço por questionário, o livro de vocês trouxe levantamento, mas é a mesma coisa. Então tem muita gente que utiliza questionários ainda para estar promovendo os esforços, para estar promovendo, né, a avaliação de algum determinado quesito. E essa pesquisa é bem importante de a gente salientar que ela é uma pesquisa quantitativa. Então, ao ser quantitativa, ela depende da quantidade de pessoas que vai estar respondendo. Como eu falei, as respostas geralmente são padronizadas, então a pessoa vai assinalar informações ali que ela acha mais relevantes e depois a pessoa, quem for ler nessa pesquisa, vai avaliar. Ah, tantos marcaram tal coisa, tantos tal coisa, tantos tal coisa, tantos tal coisa. Mas são respostas padronizadas, então é diferente de uma pesquisa qualitativa. Porque na pesquisa qualitativa, o que é importante para a gente não é a quantidade, não é quantas pessoas vão estar respondendo, por exemplo, aquela determinada informação. Na pesquisa qualitativa, o importante é a qualidade daquela informação. Então seria, por exemplo, como se numa pesquisa ali, no questionário, né, que a gente está fazendo, seria como, por exemplo, se eu perguntasse para a pessoa: ah, você gostou do produto? Sim ou não? Beleza. Por quê? Então, por que a pessoa vai responder com detalhes ali o porquê que ela gostou, o porquê que ela não gostou. Aí estaria caracterizando muito mais próximo, né, de uma pesquisa qualitativa, porque eu vou estar obtendo informações detalhadas com relação àquilo que eu vou estar observando, aquilo que eu vou estar tentando pesquisar. Então, aqui no caso, né, a gente vai entrar na pesquisa de estudo de caso. Então, a pesquisa de estudo de caso ela já é um pouquinho diferente ali desses outros processos de pesquisa que a gente estava avaliando. A pesquisa de estudo de caso ela é bastante focada literalmente em um ou pode ser mais casos, mas que sejam muito próximos ali. Então, o estudo é extremamente qualitativo. A gente vai avaliar muito a fundo algum determinado evento que a gente pode estar
avaliando, então a gente vai estar explorando uma informação ali ao máximo, algum detalhe ali ao máximo, né, daquele evento que a gente vai estar observando, e a gente vai tentar pegar várias perspectivas, então a gente vai tentar observar ao todo aquele evento que vai estar acontecendo. Então, como assim aquele evento? Então, por exemplo, vamos pensar em algum exemplo. Vou falar um exemplo aqui da parte de engenharia civil. Então, por exemplo, as pessoas ali vão estar avaliando algum tipo de estrutura. Então, uma fundação ali que estava corroendo, uma barragem, por exemplo. Então, as pessoas, vamos supor que a barragem de Itaipu lá tivesse com algum tipo de problema. A pessoa pode promover uma pesquisa avaliando somente esse problema que vai ter na barragem de Itaipu. Então, a pessoa vai lá e vai tentar observar ao máximo, com o maior número de detalhes possível, o problema que vai estar acontecendo. Por que está acontecendo, aonde que está acontecendo, o que vai estar interferindo, né, nesse problema, o que vai estar promovendo esse problema que eu vou estar avaliando ali lá na barragem de Itaipu, por exemplo. Esse problema vai se aplicar para todas as barragens do mundo? Não vai. Ele vai se aplicar somente para a barragem de Itaipu, porque eu estou buscando essa informação com o maior número de detalhes possíveis. Então, por exemplo, o formato da barragem, a quantidade de água que tem na barragem, a quantidade de energia que é gerada pela barragem, tudo isso vai fazer diferença naquele detalhe que eu vou estar observando, que vai estar promovendo esse meu problema. Então, se eu for tentar aplicar daí, uma solução, né, desse problema da barragem de Itaipu para a barragem do Rio Pitangui, vai funcionar? Não, não vai, porque a barragem do Rio Pitangui é completamente diferente. Tem outros critérios, a quantidade de água é completamente diferente, o formato completamente diferente. Então, tudo vai ser diferente. Então, quando a gente pensa em estudo de caso, a gente está literalmente pesquisando um único caso, ou fatores múltiplos daquele caso, né? Por exemplo, tenho problemas ali acontecendo na mesma barragem em dois locais diferentes. Então eu posso estar avaliando ali, explorando dessa maneira, né? Mas eu vou explorar ao máximo aquele determinado evento, eu vou estar explorando ao máximo, tentando explicar, né, da maneira mais intensa possível aquela informação que eu vou estar tentando obter com relação àquele problema. E partindo desse princípio, né, a gente vai então estudar da maneira mais intensa possível aquele determinado problema para que a gente consiga então promover ou algum tipo de solução ou para que a gente consiga pelo menos descrever, né, da maneira mais eficiente aquele determinado evento. Então, dentro desse contexto, exatamente, a gente vai ter os 3 tipos de estudo de caso principais que a gente vai conseguir estar observando. Sendo que o primeiro deles, né, vai ser o estudo de caso descritivo. Então, no estudo de caso descritivo, na verdade, o que a gente vai estar pensando, né? O estudo de caso descritivo, ele vai literalmente ali estar apresentando as informações que a gente vai estar obtendo com relação a algum determinado fenômeno. Então, aqui a gente está literalmente somente apresentando as informações, a gente está descrevendo aquilo ali que a gente está vendo, está observando, né, com relação àquele evento. Então, claro, a gente sempre vai tentar promover a maior quantidade de informações possíveis, né? A gente vai estar tentando mostrar ali com o maior número de detalhes possível, porque o estudo de caso é literalmente isso. A gente vai tentar explorar com o maior número de detalhes, com a maior intensidade possível, aquilo ali que vai estar acontecendo. Só que no método descritivo, na elaboração de um estudo de caso descritivo, a gente não está preocupado, por exemplo, com explicar por que aquilo ali está acontecendo. Como que está acontecendo? Qual que aonde que vai chegar, né, por exemplo, esse problema? Qual vai ser o avanço, né, desse problema que vai estar acontecendo? Então a gente vai tentar buscar apenas soluções práticas. Como que eu consigo solucionar isso aqui de uma maneira mais rápida? Então talvez isso eu consiga propor ali ao estar estudando, né, esse estudo de caso, ao estar avaliando esse problema de uma maneira um pouco mais intensa. Então como eu vou conhecer o todo, ou o mais perto do todo possível daquilo ali que eu vou estar avaliando, eu consigo talvez propor uma solução dentro daquilo ali que eu já conheço. Então esses estudos, né, os estudos descritivos, eu até coloquei aqui, eles servem muito como base de dados, porque a gente consegue avaliar, por exemplo, o cara tinha determinado problema lá que ele estava avaliando, e ele fez tal coisa. Solucionou? Solucionou, então talvez eu consiga ali buscar avaliar isso, né, ver se isso aqui pode ser eficiente de alguma outra maneira. Então a gente consegue estar utilizando, de acordo com a descrição extremamente clara que foi feita,
tentando buscar, né, algo parecido com relação àquilo. A gente vai ter também a pesquisa de estudo de caso interpretativa. Então a gente vai estar usando tudo isso ali que foi descrito, né, que foi sendo analisado e foi estudado de uma maneira extremamente exaustiva, só que agora a gente vai estar tentando avaliar e interpretar, né, essas informações que foram descritas ali para a gente, para estar tentando então promover uma conceituação teórica. O que quer dizer essa conceituação teórica, né? A gente vai tentar entender pelo menos o porquê que aquele problema está acontecendo. Então vai ser mais ou menos assim. Na descrição eu estou constatando, tá, o problema é esse, ele está exposto aqui dessa forma, tem esse formato, tem essa característica, tem tudo isso aqui que eu vou estar informando para vocês. E daí na interpretação, né, a gente vai tentar entender. Tá, eu sei quais são as características, mas o porquê que ele surgiu aqui? O que levou, né, ao surgimento desse nosso problema aqui que a gente vai estar avaliando? Então é literalmente a interpretação aí dos dados. Isso não quer dizer, por exemplo, que isso aqui são duas pesquisas separadas. Existem pesquisas que são só descritivas e existem pesquisas interpretativas em que a gente faz a parte descritiva e faz também a interpretação dos dados. Então em uma pesquisa só. Então é uma pesquisa um pouco mais completa, né? Mas claro, isso aqui vai estar demandando tempo dos pesquisadores e tudo mais para estar desempenhando então essas atividades. E a gente vai ter também a pesquisa de estudo de caso avaliativa. Então nesse caso aqui, né, a gente vai estar utilizando tudo que a gente acabou coletando ali, tanto na parte descritiva quanto na parte interpretativa ali que a gente vai estar, que a gente obteve, né, com relação a esse problema. E a gente vai estar propondo então uma solução um pouco mais sistemática. Então uma solução para aquele nosso problema, e a gente vai estar propondo também uma solução para que aquilo ali não volte a ocorrer. Então a gente vai entender ali, se eu por exemplo tenho um buraco na barragem, eu posso tampar esse buraco? Eu posso, mas então isso seria somente a etapa descritiva. Agora eu vou lá, na parte interpretativa, tem um buraco na barragem. Eu vou tampar esse buraco, mas eu vou entender de onde que surgiu esse buraco, por que ele surgiu lá naquela barragem. E daí na pesquisa avaliativa eu vou entender, tem o buraco, eu tampei esse buraco, eu entendi como que surgiu esse buraco ali na barragem, e agora eu vou avaliar então uma maneira de evitar que outros buracos semelhantes àquele ali surjam naquela mesma barragem. Então eu posso ali extrapolar um pouquinho dentro daquele meu caso ainda que eu vou estar avaliando, dentro de critérios parecidos, né? Que eu vou estar interpretando ali com relação a esse estudo de caso. Um outro método também é a pesquisa-ação. Então na pesquisa-ação, geralmente aqui na parte de pesquisa-ação, o que acontece é que quem vai estar fazendo a pesquisa, quem vai estar observando os dados, né, que vai estar coletando ali, vai ser também um agente de transformação. Então parece aquele discurso motivacional, né, que eu estou falando, mas não é com relação a isso. O agente de transformação aqui que eu estou falando é alguém que vai literalmente avaliar o que vai estar acontecendo. Então você vai estar estudando um determinado evento. Então você está avaliando ali uma situação que vai estar acontecendo. Explodiu um transformador. Você vai estar avaliando o porquê que aconteceu aquilo ali. Você vai estar descrevendo, né, tentando elaborar ali, entender ao máximo, descrevendo tudo que você vai estar observando, tentando entender o que vai estar acontecendo, por que vai estar acontecendo aquilo ali, e você também vai estar propondo uma solução. Então você vai efetivamente estar tentando melhorar, você vai estar interagindo, né, com aquele evento que vai estar acontecendo ali, para você tentar melhorar ou tentar corrigir aquilo ali que você vai estar observando. Então, com isso, você vai estar fazendo um planejamento, né, daquilo ali que você vai estar tentando propor, e você vai estar aplicando aquilo ali. Ao você aplicar, você vai efetivamente estar avaliando. Opa, funcionou? Então funcionou, beleza, eu posso descrever isso aqui como se tivesse funcionado. Agora não funcionou, não consegui uma solução para aquele evento ainda. O que eu vou fazer? Vou observar de novo com as novas informações que eu tenho, já que eu modifiquei, né, aquilo ali, eu propus, tentei fazer uma outra solução que não funcionou. Então eu já tenho novas informações, vou buscar de novo, vou elaborar de novo ali aquilo ali que eu estava avaliando, vou propor outra solução, vou planejar essa outra solução e aí vou estar aplicando ela. Agora funcionou. Opa, funcionou, então eu já posso estar descrevendo ali como funcionou essa solução. Então aqui a pesquisação, né, você sempre vai ser o pesquisador ali, o pesquisador prático, né, propriamente dito. Você vai estar avaliando ali e você já vai estar solucionando
aquele determinado problema. Isso é bastante relevante, né, quando a gente pensa ali na solução de problemas do dia a dia. Então, empresas e tudo mais sempre usam essa parte de pesquisação. Como eu falei, mesmo que a gente não saiba que está usando, a gente está produzindo algum tipo de conhecimento. Então é aí que eu digo para vocês, se vocês já estão propondo ali uma solução, né, para um determinado evento, por que não documentar aquilo ali e formar então um procedimento padrão? A partir do momento que você faz isso, eu solucionei determinado evento ali fazendo tal e tal coisa. Então por que você dentro da empresa já não cria alguma coisa, um precedente, né, no caso, falando, quando aconteceu tal coisa, a gente usou isso, então aplicando isso vai solucionar esse problema. Então você vai evitar na outra vez que acontecer esse mesmo problema, que alguém vai ter que ir lá, vai testar alguma coisa, vai falhar de novo, para daí na terceira vez conseguir solucionar. Você já tem a solução, então aplica lá direto. Então cria procedimentos ali, né, cria precedentes para conseguir estar otimizando, né, o processo ali de avaliação. A gente tem também a pesquisa, eu não sei falar direito isso aqui, mas ex post facto, isso quer dizer depois do fato ocorrido. Então essa pesquisa aqui depois do fato ocorrido, no caso, ela vai estar bastante relacionada com a produção ali, com a avaliação, né, de uma documentação, com a avaliação de informações ali, informações históricas, acerca de um determinado evento, para que a gente consiga, partindo desse determinado evento que a gente vai estar avaliando, entender o que vai estar acontecendo, por exemplo, hoje em dia. Então, qual que é a causa, né, que resultou nisso aqui que está acontecendo hoje em dia, ou que aconteceu em um tempo um pouco mais próximo. Então, a gente vai entender, por exemplo, o racismo existe por quê? Porque existiu a escravidão. Então, a gente vai buscar lá, a gente vai entender a informação histórica do que aconteceu na escravidão, o que era a escravidão, para a gente conseguir entender aonde que culminou ali no racismo, por exemplo. Claro que isso é um processo construtivo histórico, né? Mas então a gente vai tentar entender de uma informação inicial qual que foi o caminho, né? Qual que foi a justificativa para a gente chegar em uma outra informação. Para daí a gente chegar nisso em uma outra etapa. Então é um caminho ali que a gente vai tentando construir, né? Juntando essas informações históricas para que a gente consiga chegar para a explicação de um determinado evento que acontece num tempo mais próximo ou no tempo atual. Claro que isso aqui se aplica bem mais, né, para as disciplinas ali humanas, né, mas isso também é bastante relevante para a parte mais técnica. A gente precisa entender, por exemplo, talvez avaliando, né, as informações. Como que surgiu a lâmpada? Então, a lâmpada surgiu lá pela demanda, por exemplo, lá que existe a polêmica, Thomas Edison lá e tudo mais, né? Então, Thomas Edison e o Tesla lá, né, que brigaram, e ninguém sabe direito quem formou a lâmpada, quem produziu a primeira lâmpada, né? Mas então teve lá todo esse desenvolvimento e a gente consegue observar, por exemplo, hoje em dia eu tenho energia elétrica aqui em casa porque esses caras lá conseguiram produzir, né, esse determinado equipamento que eu consigo estar utilizando. Então é um procedimento ali que a gente consegue estar avaliando partindo da história, né, partindo de eventos históricos, as informações históricas para a gente conseguir explicar algumas ocorrências que a gente tem hoje no nosso dia a dia, para explicar eventos que acontecem hoje no nosso dia a dia. Então também é um procedimento de consulta, né, que a gente vai fazendo. E a gente tem o último tipo de pesquisa aqui, que é a pesquisa experimental. Então na pesquisa experimental a gente vai trabalhar principalmente com as informações coletadas em laboratório. E por que a gente vai sempre tentar trabalhar em laboratório quando a gente pensa em pesquisa experimental? Porque aqui os critérios têm que ser muito bem estabelecidos. Então, em laboratório, a gente consegue controlar a grande maioria dos eventos, né, que vão estar acontecendo com relação àquilo ali que a gente vai estar estudando. Então, a gente consegue controlar a temperatura, a gente consegue controlar a umidade, a gente consegue controlar vários fatores que a gente não consegue em um ambiente, por exemplo, aqui na minha casa. Não tem controle nenhum, nem ar-condicionado tem aqui. Então, a temperatura vai modificar o que eu vou estar observando. A umidade vai modificar a intensidade de luz, né? Vai estar modificando dependendo do que eu vou estar avaliando ali. Então, em laboratório, a gente consegue ter um controle muito bem estabelecido daquilo que a gente vai estar fazendo. Então, entra aqui dentro daquele conceito de metodologia científica, né? Que a gente já conversou.
Então, para eu conseguir desenvolver um procedimento padronizado, bem bonitinho, que consiga ser reproduzido, eu vou estar utilizando, então, preferencialmente um ambiente de laboratório. Por quê? Porque eu sei que se eu sei que o ambiente ali é controlado, eu vou escrever, tinha tanto de umidade com tanto de temperatura quando foi feito esse ensaio. E outra pessoa lá na China, por exemplo, vai conseguir reproduzir esse ensaio, desde que eu tenha as informações ali coletadas certinho. Então aqui a gente consegue, né, tá observando o objeto de estudo ali de uma maneira muito mais eficiente. A gente consegue controlar e avaliar essas informações de uma maneira muito mais interessante, muito mais relevante para a gente conseguir reproduzir essas informações, né? Caso a gente seja contestado, por exemplo, com relação àquilo que a gente está falando, a gente consegue provar, né, aquilo ali de uma maneira muito mais fácil. Então é bastante interessante para a gente, né, conseguir obter esses dados de uma maneira um pouco mais rigorosa, um pouquinho mais controlada, pelo menos. Então, quando a gente faz essa observação ali dos dados que a gente vai estar coletando de uma maneira controlada, a gente consegue estar descrevendo, então, de uma maneira bastante completa aquilo que a gente está observando. Então, quando a gente coleta os dados ali, por exemplo, ele não sai em um gráfico bonitinho assim, né? A gente vai coletar as informações. Aqui no caso seriam bactérias, conseguiram verificar tantos múltiplos ali de milhares de bactérias. Então essa informação ali, se a gente fosse expor, né, seria uma tabela. Então ali conseguiria, por exemplo, 4 horas aqui, número X, 8 horas, número XXX. Então acabaria ficando um negócio ali um pouquinho, né, talvez confuso para quem fosse estar observando. Então, para facilitar, a gente vai acabar transformando nessas informações, por exemplo. Então, aqui no caso, só trouxe bactérias, mas só para mostrar o gráfico, né? Então, a gente vai transformar os dados brutos que a gente vai estar observando em algo talvez um pouco mais visual. Para quê? Para que a gente consiga, então, estar propondo, né, uma observação um pouco mais clara. A gente consegue descrever aquele evento que vai estar acontecendo e a gente consegue extrair algum resultado com relação àquilo. Então a gente consegue, por exemplo, avaliar, eu coloquei tal coisa ali e matou tantas bactérias, ou aumentou as bactérias, sei lá como que funciona nessas pesquisas. Mas então com isso, né, eu consigo estar falando, não, se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E isso dentro de um ambiente controlado vai estar dando a comprovação científica para mim, né, para que eu consiga estar promovendo esse evento ali em outro local, por exemplo. Então é bem relevante, né, que a gente trata essas informações de uma maneira um pouco mais rigorosa. Então, antes de entrar aqui na parte dos elementos do projeto de pesquisa, que é bem mais simples, aqui a gente já viu a parte mais bruta da aula, né? Eu vou fazer uma pausa bem rapidinho, uns 10 minutinhos e a gente já volta para continuar por aqui. A gente vai retomar então agora os elementos, né, de um projeto de pesquisa, o que a gente precisa conhecer que faz parte da estruturação de um projeto de pesquisa. Aqui quando eu falo projeto de pesquisa, ele já vai enquadrar, né, boa parte ali dos elementos que compõem a estrutura de um trabalho. Então aqui um projeto de pesquisa já está abrangendo, por exemplo, ali um trabalho de TCC, um trabalho, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. São critérios básicos ali que a gente já vai estar relacionando, né, dentro daquilo ali que a gente vai estar buscando avaliar dentro de uma determinada pesquisa. Projeto de pesquisa aqui que a gente pode estar trabalhando também é qualquer desenvolvimento, né, científico que a gente vai estar buscando dentro de um determinado contexto. Então, por exemplo, se eu quero avaliar ali as informações, né, com relação ao desenvolvimento de um determinado projeto, ao desenvolvimento de um determinado produto, eu vou estar desenvolvendo um projeto de pesquisa. Aqui então a gente vai tratar das formalidades, né? Claro que como eu comentei com vocês, o conhecimento científico a gente já vai estar promovendo de uma forma ou de outra. Só que aqui a gente precisa de uma determinada formalidade para que a gente consiga, né, colocar aquele conhecimento que a gente vai estar gerando de uma maneira um pouco mais aplicada. Então de uma maneira ali em que a gente vai ter um rigor científico dentro daquilo que a gente vai estar desenvolvendo. Então, por exemplo, a gente vai entender aqui como que funcionam as normas, né, que vão estar regendo essas políticas, né, do que a gente precisa estar inserindo dentro de um projeto de pesquisa e o que pode ser descartado. A gente não vai entrar ainda na questão de formatação e essas coisas. Isso vai ficar para a próxima aula, né?
Inclusive, já antes de começar com os elementos aqui, na próxima aula a gente vai fazer duas aulas em uma, então vai ser as unidades 3.2 e 3.3 já, que são unidades relativamente curtas, né? Não curtas em páginas no livro de vocês, mas a quantidade de informações não é muito grande para a gente poder estar trabalhando, e a gente consegue fazer as duas juntas. Então, dentro disso, né, que eu vou passar aquele trabalhinho para vocês lá na semana que vem. Então, com isso, a gente vai avaliando, né, esses quesitos, a gente vai completando as informações que eu vou passar hoje, agora, né, para vocês, com relação a essas primeiras normativas, e depois, então, a gente vai ver tudo bem certinho, questão de formatação e tudo mais, o que a gente precisa entender, né, com relação ao que vai estar sendo apresentado dentro de um trabalho, o que é importante, o que é avaliado, o que é observado, né, com um pouco mais de critério, que a gente vai estar tentando desenvolver, então. Então, antes de chegar nisso, né, nos elementos aqui que vão estar fazendo parte da composição de um trabalho, de um projeto de pesquisa, falar do trabalho científico, o projeto de pesquisa é a mesma coisa, então eu entendo como se fosse a mesma coisa. Então, dentro do projeto de pesquisa, a gente vai ter inicialmente os elementos pré-textuais. Então, os elementos pré-textuais, eles vão ser aqueles itens que estão antes do texto bruto que a gente vai estar propondo ali na nossa exposição de informações. Então, ali na parte de desenvolvimento e tudo mais, né, que seria o nosso texto, a gente vai ter alguns elementos antes disso, que são o quê? Capa, sumário, essas informações ali um pouco mais básicas, né, que vão estar servindo de guia, basicamente, do nosso trabalho que a gente está desenvolvendo. Estou falando básico assim porque a gente já vai ver especificamente o que faz parte, né, de cada composição. A gente vai ter os elementos textuais também, que é basicamente ali a etapa, né, em que a gente vai estar expondo efetivamente aquele conhecimento que a gente vai estar tentando passar. Então aqui a gente vai estar propondo tudo aquilo ali, todas aquelas informações, né, que a gente vai estar desenvolvendo. Então, como que foi feito, por que foi feito, aonde que a gente chegou, aonde que a gente conseguiu avançar ali na parte de conhecimento científico. Então, nessa parte dos elementos textuais, né, é onde a gente vai estar expondo efetivamente tudo aquilo que foi feito dentro do nosso trabalho. Então, é uma parte bem importante ali para a gente estar avaliando, né, para a gente conseguir entender efetivamente o que vai estar acontecendo, como que a gente pode estar passando esses dados. E a gente também vai ter os elementos pós-textuais, que são elementos ali depois, não, aqui já é depois da conclusão. Então são elementos, por exemplo, como as referências bibliográficas, apêndices, as informações extras, né, que a gente vai adicionando lá no finzinho do nosso trabalho. São informações complementares, eles não fazem parte do texto. Então a gente tem ali o texto que é completamente compreendido com os elementos textuais, e os elementos pós-textuais eles trazem alguma informação adicional para aquilo ali que a gente já vai estar tentando passar, para aquela informação que a gente já vai estar expondo, né, de alguma forma nos elementos textuais. Então vamos agora, né, tentar entender um pouquinho cada um desses os elementos, né, que fazem parte da composição de cada um desses tópicos. Então aqui nos elementos pré-textuais, o que a gente vai ter, né, de acordo com a NBR 14724, que ela vai estar estabelecendo para a gente os itens, né, necessários para a gente ter ali na composição dos elementos pré-textuais. O primeiro deles vai ser a capa. Então, todo o trabalho, né, que a gente vai estar fazendo sempre vai ter uma capa. Por quê? Porque é nessa capa, né, que a gente vai estar primeiro protegendo o nosso trabalho, né, então ali protegendo as informações que a gente vai estar adicionando, né, ao mundo no caso, e a gente vai estar expondo também as informações iniciais. Então, por exemplo, do que trata esse trabalho, quem que fez, né, esse trabalho, aonde que foi feito esse trabalho, por exemplo, que ano que foi feito esse trabalho. Então são informações bem básicas aí para a pessoa que pegar aquele teu trabalho saber do que se trata. Mais para frente a gente vai ver, né, como fazer uma capa, por exemplo, de um trabalho. Não é aquele negócio do WordPress lá que você coloca e fica bem bonitinho, bem verdão, assim, por exemplo. Não, a capa é um objeto padronizado, né, para a gente conseguir bater o olho e identificar certinho já aonde que estão as informações. A gente tem folha de rosto. Então na folha de rosto ali também a gente vai ter o complemento, né, das informações relativas ao nosso trabalho. Então lá é naquele item que vocês vão colocar o nome de vocês, vão repetir o nome, né, do trabalho, o tema de vocês ali. Vocês vão colocar, por exemplo, que a gente viu,
Ah, esse trabalho foi feito com o objetivo de obtenção de nota parcial na disciplina de tal e tal coisa e tal, sob a supervisão de tal e tal professor. Então essas informações a gente vai acabar colocando ali na folha de rosto. Aqui a gente também vai ter a folha de aprovação. Então aqui a folha de aprovação ela vai ter os itens aqui necessários, né, para a gente comprovar que o trabalho foi aprovado. Então quando a gente vai em um TCC, por exemplo, a gente deixa o espacinho para a folha de aprovação, que fica basicamente em branco, né? E aí depois, quando os professores que te aprovarem lá nesse determinado trabalho, falarem que você está aprovado, vão assinar, e aí você vai adicionar essa folha de aprovação ali no seu trabalho para publicação posterior. Dedicatória não é um item obrigatório, é opcional, então se você quer homenagear alguém, né, você pode estar inserindo ali dentro dessa parte de dedicatória, você pode colocar o que você quiser, uma mensagem para a pessoa, uma homenagem, né, geralmente a gente faz para os pais e tudo mais, então você pode acabar colocando ali. Agradecimentos também, bastante parecido com a dedicatória, também opcional, né, não é nada obrigatório. Você agradece ali para quem efetivamente te ajudou na elaboração daquele determinados projetos de pesquisa, daquele trabalho, né? Então você vai ali agradecer geralmente a namorada que suportou, não sei o que, não sei o que, os professores que ajudaram, não sei o que, não sei o que, aos meus pais que não sei o que, não sei o que, aos irmãos, né, e tudo mais. Então ali geralmente a gente acaba agradecendo todo mundo. Resumo na língua vernácula. Professor, não faço ideia do que é vernáculo. Também não faço muita ideia do que significa, mas quer dizer resumo na língua que você fala, então na língua que está escrito o seu trabalho, né? Então, por exemplo, se eu escrevo em português, vou ter que fazer aqui obrigatoriamente o resumo em português desse meu trabalho. Então você vai ali, o resumo, né, é literalmente o resumo. Então, geralmente a gente tem um limite ali de palavras, né, para estar conseguindo escrever. Então a gente tem que fazer somente a parte essencial do nosso trabalho. Então, algo bem curtinho ali, seja exposto, né, de uma maneira bastante clara as informações básicas ali daquilo que a gente vai estar expondo ao longo do nosso trabalho. A gente também precisa de um resumo em língua estrangeira. Então, aqui no caso, a gente vai sempre estar utilizando inglês, né, que é basicamente a língua geral ali que a gente vai estar utilizando. Então, a gente vai traduzir o nosso resumo para o inglês. Ah, professor, é só jogar no Google ali? Não necessariamente. Pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione também. Nem sempre a tradução fica correta, né? Às vezes as frases ali ficam meio sem sentido naquilo que a gente vai estar fazendo, mas é uma parte essencial também. Então, é só o resumo, é uma parte curtinha, então a gente tenta fazer ele bem com calma. Lista de ilustrações, então aqui lista de ilustrações e lista de tabelas são opcionais, mas todo mundo acaba utilizando, né? Porque são aqueles índices lá. Ah, figura 1 está na página tal, figura 2 está na página tal. Então é uma informação bem relevante para ter, porque quem está lendo, né, consegue identificar muito mais facilmente aquelas informações, então acaba sendo cobrado. A gente vai ver na BNT que ela coloca como opcional, mas é cobrado, é obrigatório. Então, por exemplo, no TCC aqui da faculdade, é obrigado sim a colocar os itens ali que a gente vai estar observando. Lista de tabelas a mesma coisa, acaba sendo em conjunto quase com a lista de figuras, ilustrações no caso. E a gente vai ter o sumário. Então no sumário aqui a gente vai ter a divisão do texto lá, então os itens, por exemplo, introdução, desenvolvimento, metodologia, vai ter tudo lá no sumário, né? Os nomes dos itens e a página também que a gente pode encontrar esses itens e os seus subitens. Então a gente vai fazer bem certinho um sumário, né? Vai formando ele de uma maneira que ele fique bem apresentável, que quem for ler esse trabalho propriamente dito consiga identificar com clareza, né, aquilo ali que ele vai estar observando. Então é um ponto bem crucial ali para a gente estar observando, né, um fator bem essencial para que a gente consiga estar identificando os dados mais relevantes que a gente vai estar obtendo a partir daquele determinado trabalho. E aí então a gente vai entrar propriamente dito aqui nos elementos textuais. Então tudo isso aqui que a gente estava observando são elementos pré-textuais, que fazem parte, né, dessa composição de identificação do nosso trabalho. Então esses itens todos aqui eles servem para estar mostrando, ó, eu vou começar a apresentar os meus dados aqui para você. Como que eu posso te ajudar a entender melhor esses dados que eu vou estar apresentando? É dessa forma aqui, então apresentando todos esses itens aqui a gente vai conseguir introduzir, né, o leitor, no caso, para aquilo ali que a gente vai estar tentando mostrar para ele. E agora, então, a gente vai mostrar efetivamente o que a gente vai estar desenvolvendo. E a gente vai começar fazendo isso nos elementos textuais, né, pela introdução.
Então aqui na introdução, a gente vai literalmente estar apresentando o nosso o projeto de pesquisa, o trabalho que a gente vai estar mostrando ali dentro dessa composição textual. Então na introdução a gente vai estar tentando fazer de uma maneira mais coesa possível. A introdução não tem que ser nada grande, a introdução tem que ser algo curtinho ali que a gente vai estar escrevendo. Então a gente vai tentar deixar o mais claro possível sobre o que a gente vai estar falando ao longo desse nosso texto. Então o que eu vou estar abordando, né, ao longo do meu texto. Então a introdução ela vai chegar, ela basicamente vai fazer esse intermédio, né, para não chegar, por exemplo, de repente, vou fazer um trabalho ali sobre, sei lá, divisão atômica. Para a pessoa não chegar ali, tem sumário, daí de repente, porque a divisão atômica do elemento rádio aconteceu de tal e tal forma. Então, para a pessoa não chegar dessa forma, a gente vai fazer uma introdução. Então, na introdução, o que vai acontecer? Então, ainda sobre divisão atômica. Então, ao longo dos anos, os átomos foram sendo estudados e o processo de divisão atômica acontece de tal e tal forma, foi estudado por tais e tais autores e é importante porque a gente utiliza a divisão atômica de tal e tal forma. Dentro desse contexto, esse trabalho vai abordar a divisão atômica por tal e tal ponto de vista para que a gente consiga avançar em tais e tais pontos do conhecimento científico. Então a introdução ela vai servir para apresentar, né, para o leitor aquilo ali que você vai estar desenvolvendo. Aqui eu fui bem sucinto, né, mas a gente pode explorar um pouquinho mais, pode apresentar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, mas ela vai estar fazendo esse intermédio, né, para o leitor não chegar do nada ali e ter a informação bruta jogada na cara dele. Então ele tem que saber sobre o que ele vai estar lendo inicialmente, né? Ele tem que entender um pouquinho, pelo menos, do que ele vai estar lidando, o que ele vai estar observando, o que ele pode esperar, né, com relação a esse seu texto. E aí também a gente vai ter a etapa de desenvolvimento. Então na etapa do desenvolvimento aqui a gente já vai ter alguma coisa bem mais complexa. No desenvolvimento a gente vai ter o detalhamento propriamente dito da nossa pesquisa. Então a gente vai mostrar ali tudo que a gente precisou fazer ao longo da efetiva produção, né, daquele nosso objeto de estudo, tudo que a gente precisou fazer, quais que foram as complicações, quais que foram os materiais que a gente utilizou para fazer, como que a gente fez, quanto tempo que gastou, quanto de recurso gastou, não necessariamente dinheiro, né, mas quanto material que foi gasto, por exemplo. Então tudo isso aqui a gente vai estar detalhando nessa fase de desenvolvimento. A gente vai mostrar também quais que eram os objetivos, né, que foram propostos nesse trabalho. Então, por que a gente gastou tudo isso? Por que a gente colocou tanto esforço naquilo ali, né? O que a gente esperava estar obtendo, por exemplo, com relação a esses resultados. Então, todas essas informações a gente vai colocando ali dentro da parte de desenvolvimento para que a gente consiga mostrar ao máximo, né? A gente consiga detalhar com a maior quantidade de informações possíveis aquilo ali que a gente vai estar propondo, né, que a gente vai estar se propondo a demonstrar. Então aqui, na verdade, na parte do desenvolvimento, a gente vai ter todo o grosso do nosso trabalho que a gente vai estar mostrando. Tudo aquilo que a gente efetivamente fez vai estar exposto aqui na fase de desenvolvimento. Então toda aquela fase lá de revisão bibliográfica, né, que eu estava comentando com vocês, que a gente vai mostrar ali o que existe até hoje, quais foram, até onde que a gente pode avançar, quais são as limitações que a gente tem hoje em dia, o que as pessoas conhecem já sobre esse determinado assunto. Então tudo isso vai estar sendo exposto aqui, assim como os dados, né, que a gente vai conseguir coletar com relação a essa pesquisa que a gente vai estar desenvolvendo, a gente vai também compilar esses dados, né, e apresentar esses resultados que a gente vai obtendo. Mas como assim apresentar os resultados? É simplesmente pegar e falar, não, eu estou avaliando aqui um determinado parâmetro e ele subiu aqui 45%. Então aqui vamos avaliar. Eu tinha um item de referência aqui, que é um item que já é conhecido, é um item normal de uso do dia a dia. E o meu produto que eu vou estar avaliando, o meu serviço aqui, ele tem uma propriedade maior. Então ele tem aqui, por exemplo, uma variação. Então eu vou falar ali nos resultados, com a utilização do meu produto eu consegui um rendimento 40% maior. Só isso que eu vou falar? Não, não é só isso. Isso aqui não diz muita coisa para mim. É um fato interessante, beleza, mas eu tenho que explicar por que isso aconteceu.
Se ele subiu 40%, tem que explicar, tem que propor uma teoria, né, do que influenciou para ele estar subindo. Então, foi porque eu utilizei um material diferente, foi porque eu consegui promover um processo de construção diferente, por exemplo. Não importa, aí você, né, claro, vai virar para cada trabalho, mas você vai ter que demonstrar com desde que seja plausível, né, desde que faça sentido aquilo ali que você efetivamente vai estar demonstrando, mas você vai ter que mostrar por que você obteve um resultado melhor. Não adianta você chegar, não, eu descobri um material mágico aqui que aumentou 60% uma determinada propriedade. Isso não significa nada, né? Se você não sabe o porquê que vai estar acontecendo, não significa muita coisa. Então, para chegar nisso, você vai utilizar, vou fazer uma outra análise que talvez ajude a explicar. Só essa análise não ajudou muito? Vou fazer mais uma outra análise. Talvez combinando essas duas outras análises, eu consiga voltar e explicar o porquê que aumentou 40% aqui. Então é exatamente isso que a gente vai fazendo, né? A gente vai buscando ali informações que possam ser correlacionadas, né? Para que a gente consiga estar explicando ali de uma maneira um pouco mais eficiente todas aquelas características, todos aqueles dados que a gente vai estar observando ali, que a gente quer estar demonstrando, por exemplo, na nossa fase de resultados. Então não é só apresentar o valor bruto, por exemplo, a gente tem que explicar o que vai estar acontecendo também. E antes de chegar, na verdade, nesses resultados, então aqui os itens eles estão dentro do desenvolvimento, a gente vai ter o primeiro item que está sendo exposto, que é a justificativa. Então, quando a gente escolhe um tema lá que a gente quer apresentar, é um tema muito legal. Então, geralmente, a gente vai escolher um tema que a gente tem alguma afinidade, né? Você não vai escolher um tema que você não gosta, porque os trabalhos, os projetos de pesquisa, geralmente eles são grandes, né? Então, você pensa ali, você vai pegar um TCC que você vai trabalhar o ano inteiro, por exemplo, nesse tema, você vai pegar uma coisa que você não gosta, não faz muito sentido, né? Então, geralmente, a gente vai acabar pegando alguma coisa ali que a gente já tem uma certa afinidade. Então, com isso, a gente vai escolher o tema, mas você vai ter que falar por que você escolheu esse tema. Então, dentro aqui, para vocês, no caso, né, da parte de engenharia elétrica, por que esse tema é relevante dentro dessa área de estudo? Você vai ter que convencer o teu leitor, no caso, os professores ali, do porquê que aquele tema é importante, qual que é a importância, tanto para você quanto para o meio acadêmico, de você estar desenvolvendo aquele projeto. Não pode ser simplesmente, esse tema eu escolhi porque eu gosto. Isso não é relevante, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico. Então vocês sempre vão ter que estar promovendo ali essas informações. Vocês vão ter que mostrar pra gente o porquê que você quis estudar aquilo ali e por que é importante, né, a gente aceitar que você estuda aquilo ali. Aonde que vai agregar para você algum tipo de conhecimento aquilo ali que você vai estar observando. Então isso aqui a gente faz na parte de justificativa, a gente apresenta essas relações, né, essas literalmente justificativas aqui na parte da justificativa. É uma parte curtinha ali que a gente faz, geralmente dá o que? Uma página, nem isso, né? Para a gente explicar efetivamente para o leitor o que vai estar rolando. A gente vai ter também a etapa dos objetivos. Então aqui nos objetivos já muda um pouquinho o foco, ele ainda está extremamente relacionado, né, com a justificativa, mas nos objetivos a gente vai ter duas etapas, que são os objetivos gerais e os objetivos específicos. Mas então aqui na etapa dos objetivos vai ser onde vocês, né, o elaborador ali do projeto de pesquisa, vai ser onde ele vai estar mostrando o que você quer atingir com essa pesquisa, onde que você quer chegar, né, com aquilo ali que você vai estar desenvolvendo. Então não adianta você fazer, por exemplo, uma pesquisa, seja do que for, seja para desenvolver, já falei um objetivo, para desenvolver um produto, mas você não pode fazer, por exemplo, uma pesquisa simplesmente pelo fato de fazer. Seja por desenvolvimento pessoal, seja por estar querendo chegar, né, melhorar algum determinado produto, alguma determinada atividade, você vai ter algum objetivo. Então é isso que você tem que deixar claro nessa fase. O objetivo, né, embora a gente sempre pense ali, não, mas eu vou conseguir fazer muita coisa no meu trabalho. A gente começa com um objetivo bem amplo, eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir fazer isso, isso e isso. Aí você começa a fazer e você percebe, nossa, isso aqui é muita coisa, né, que eu estou fazendo. Acho que eu não vou conseguir fazer essa última parte. Você começa a fazer mais um pouco. Opa, acho que não vai dar tempo de fazer essa outra parte também. Então você vai delimitando ali o objetivo daquele projeto de pesquisa que você vai estar desenvolvendo. Então a gente vai cada vez mais, né, limitando ali as informações que a gente vai tentando alcançar. Então no objetivo, por exemplo, vai ser, eu peguei um determinado equipamento e o objetivo é melhorar esse equipamento. Então esse vai ser o seu objetivo principal, vai ser o seu objetivo geral, né? Melhorar aquele determinado equipamento.
E aí a gente vai ter a segunda etapa, que são os objetivos específicos. Então, nos objetivos específicos, a gente vai ter ali, literalmente, o que você vai fazer para melhorar aquele equipamento. Então, vai ser, por exemplo, vou melhorar o material que eu vou estar utilizando, vou encontrar um material melhor. Vou melhorar o formato, então eu vou encontrar um formato melhor. Cada um desses itens que a gente vai listando vão ser objetivos específicos. Então, você vai avaliar ali, vou encontrar um material melhor, vou encontrar um formato melhor, vou encontrar talvez uma característica de densidade melhor ali. Então a gente vai listando ali, né, o que você vai fazer efetivamente para alcançar aquele teu objetivo principal, objetivo geral, né, que seria melhorar aquele produto que a gente vai estar avaliando, e você como pesquisador, né, vai estar avaliando então nessa sessão. Então aqui é bem importante a gente limitar, né, as informações, os dados que a gente vai estar colocando ali para que a gente consiga fazer efetivamente aquilo que a gente está propondo. Quando a gente pensa, né, em quesito de avaliação, principalmente, um dos pontos principais vai ser, ele listou tal e tal objetivo, ele conseguiu cumprir aquilo ali que ele tinha falado que era o objetivo dele? Se ele pode ter um trabalho super lindo lá, mas se você não cumpriu o objetivo que você tinha falado que ia cumprir, não vale de muita coisa, né? Aquele trabalho teve um foco completamente errado e você não conseguiu chegar naquele lugar que você falou que queria chegar, então não vai ter um sentido. Talvez aquele trabalho lindo que você fez fosse legal para outro trabalho, para outro objetivo. Então tem que focar bem certinho ali, efetivamente naquilo que vocês querem estar desenvolvendo. Metodologia. Metodologia aqui, coloquei um textão, basicamente é o textão que tem lá no livro de vocês, mas a metodologia ela vai ser uma etapa fundamental ali para a gente estar desenvolvendo. Metodologia ela entra dentro de todo aquele conceito de metodologia científica, né, que a gente já vem tratando faz algumas aulas, mas aqui então vai estar relacionado principalmente com aquela questão de como que eu vou fazer para chegar em determinado lugar. Então, metodologia, claro que a gente vai ter que ter todo aquele rigor lá que eu estava falando com vocês, toda aquela cientificidade, né, que a gente estava vendo algumas aulas atrás, mas aqui também a gente vai ter que entender certinho, para chegar, para eu conseguir atingir aquele meu determinado objetivo, quais são os equipamentos que eu vou precisar estar utilizando, né, para que eu consiga avaliar se eu realmente estou no caminho certo. Então, eu vou utilizar tal e tal equipamento. Eles vão me dar tal e tal resposta e com isso, então, eu vou conseguir avaliar tais e tais parâmetros. Mas aí eu vou parar para pensar, mas será que isso aqui vai ser suficiente, né, para eu conseguir avaliar efetivamente aquilo ali que vai estar acontecendo? Aí que vai entrar, né, a parte da fundamentação teórica. Se você sabe lá, se você fez uma revisão bibliográfica certinha, você vai ver, mas as pessoas para chegar em um resultado semelhante a isso, ela utilizava tal e tal equipamento e ela conseguia avaliar essa outra propriedade. Será que se eu pegar então essa informação eu não consigo também utilizar esse outro equipamento que o carinha lá usou dentro da minha pesquisa? Então é por isso que serve, para isso, né, que serve a revisão bibliográfica, para a gente entender o que a gente pode estar utilizando, o que as outras pessoas já usaram, né, para chegar ali num resultado parecido com aquilo que a gente quer. Então aqui na metodologia a gente vai ter que entender certinho o que a gente vai fazer. Então, qual que é o procedimento? Preciso de um corpo de prova ali, um material que eu vou estar testando? Quantos que eu vou estar testando? Quais são os equipamentos que eu vou estar testando? Em quanto tempo, né? Se é um material ali que precisa de um período de cura, então se ele tem que secar, por exemplo, quanto tempo ele vai ficar secando? Quanto tempo eu vou ensaiar? É um material que precisa de umidade, então eu vou deixar em qual condição de umidade? Ele varia de acordo com a temperatura, então em qual temperatura que eu vou estar avaliando? Eu vou testar ele em faixa de temperatura, então eu vou testar ele no frio, no calor, no médio e no calor. Então tudo isso aqui a gente vai delimitando, né, dentro dessa parte de metodologia. E aqui então na metodologia a gente vai estar mostrando, né, tudo aquilo que a gente fez para chegar lá no nosso resultado. Então a gente vai descrever tudo que a gente utilizou, todos os materiais que a gente usou, todos os equipamentos que a gente utilizou, como que a gente fez, quanto tempo a gente gastou, quais eram as condições do ambiente, qual que era a temperatura, qual que era a umidade, todas as informações possíveis a gente vai estar mostrando aqui na metodologia, porque como eu falei para vocês, pode ser que alguém lá na China queira reproduzir, né, aquele determinado ensaio ali que ele queira obter o mesmo resultado que você obteve,
E a partir disso, então, ele vai conseguir observar, tá, mas para chegar exatamente nesse resultado, eu vou ter que usar tal temperatura, tal condição de umidade, vou ter que usar tal e tal equipamento, vou ter que pesar o material bem certinho, fazer exatamente dessa forma. Mas para que ele consiga fazer isso, né, você vai precisar descrever muito certinho aquilo ali que você vai estar desempenhando, aquilo ali que você vai estar fazendo, né, para que seja reprodutível, para que você consiga efetivamente, né, estar mostrando para o mundo ali, para que você consiga produzir a ciência propriamente dita, consolidando então essas informações. Resultados. Então, o resultado eu já estava comentando um pouquinho com vocês, né? Mas ele vai estar relacionado então com a exposição das informações que a gente vai acabar obtendo. Então, aqui na parte de resultados, o que, que a gente vai estar trabalhando, né? A gente vai estar mostrando tudo aquilo ali que a gente testou com base na nossa metodologia, na metodologia que a gente propôs. A gente vai coletar todos os dados possíveis ali que a gente vai ter, todas as informações, tudo ali que a gente vai observando ao longo do desenvolvimento do nosso projeto de pesquisa, vai tirando foto, vai coletando as informações, vai coletando a quantidade, vai vendo o que deu errado, o que deu certo. Se for entrevista, né, se for um survey ali, um questionário no caso, a gente vai ver quantas pessoas responderam, o que elas responderam, se era qualitativo, se era quantitativo, os seus ensaios ali, quantos materiais eu utilizei, qual foi o resultado para cada um, qual vai ser a média, se subiu, se desceu. Então tudo isso a gente vai coletando e a gente vai tentando organizar ele de uma forma que seja apresentável. Então, como eu estava falando já para vocês também, quando a gente pega, né, os dados brutos ali de um projeto de pesquisa, por exemplo, o que a gente vai ter? A gente vai ter números ali completamente desconexos, geralmente. E cabe ao pesquisador, né, tentar organizar e apresentar eles de uma forma um pouco mais clara. Como que vai ser isso? E geralmente por meio de tabelas ou gráficos. Então a gente consegue fazer uma otimização, né, desse processo ali para que a gente consiga estar melhorando a forma de apresentação que a gente vai mostrar para o nosso leitor. Então esse processo é bem importante, é bem difícil na verdade a gente conseguir organizar e apresentar de uma forma concisa, né, aqueles resultados que a gente acabou obtendo. Então isso é uma parte bem importante que demanda bastante tempo para a gente conseguir, né, apresentar essas informações. E além disso, né, na parte de resultados, mais do que a gente simplesmente apresentar essas informações que a gente vai estar coletando, a gente precisa mostrar para o leitor, né, o porquê que está acontecendo. Então a gente obteve esse resultado, mas por quê? O que aconteceu para eu estar obtendo esse resultado? Eu tenho que elaborar basicamente uma teoria, né, sobre aquilo ali que eu vou estar visualizando. Então, aconteceu o evento X aqui, né, evento X aqui. Mas o que aconteceu então para eu chegar nesse evento X? O que eu precisei aplicar aqui, por exemplo? Eu vou formular uma teoria, né? Eu vou chegar no evento X e acontecer tal e tal coisa. Mas e para comprovar nessa essa delimitação, eu vou utilizar vários ensaios. Então, vou colocar aqui ensaio 1, vou utilizar aqui o ensaio 2, ensaio 3. Então, com a observação desses meus 3 ensaios aqui, por exemplo, pode ser que eu chegue em uma teoria, né, que seja comprovada por esses 3 ensaios. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, e falar: o ensaio 1 mostrou que esse comecinho aqui realmente dá certo. Então, essa teoria que eu tinha formulado realmente faz sentido. O ensaio 2, ele mostrou esse meinho aqui, nesse caminho ali. Então, aconteceu tal e tal coisa que o ensaio 2 consegue estar comprovando para a gente. E o ensaio 3 então finalizou essa comprovação, terminando ali de comprovar essa minha teoria que eu tinha proposto, né, para estar acontecendo o evento X. Então, partindo desse princípio, né, que a gente vai conseguindo formular o nosso conhecimento, que a gente vai conseguindo então produzir efetivamente essa informação, esses dados, né, que a gente consegue estar observando partindo ali dos preceitos básicos da formulação do conhecimento científico que a gente vai estar buscando sempre. Então isso a gente consegue obter ali, essa apresentação dos dados. Eu vou tentar explorar isso um pouquinho com vocês também. Mas as tabelas, mesmo as tabelas que a gente vai estar mostrando, elas têm que ter uma certa padronização, né? Elas têm que ter um formato ali bem definido, bonitinho já, para que a pessoa consiga identificar facilmente. Mesma coisa gráficos.
Desde a questão de cores, a gente geralmente usa o círculo cromático lá para tentar buscar umas cores que façam um pouco mais de sentido. Você não vai usar, por exemplo, um verde-limão, um rosa-choque, um laranjadão ali, vai ficar um negócio muito chamativo no gráfico. Não é isso que você quer que apareça. Você quer que apareçam os dados, né? Então você vai usar ali um vermelho, um azul, as cores mais básicas, né, para a gente conseguir apresentar sem que chame atenção somente para a cor. A gente quer chamar atenção para os dados, simplesmente. Então é um ponto também relevante ali que a gente tem que estar cuidando. E por fim, então, dentro aqui da parte dos elementos textuais, a gente vai ter a nossa conclusão. Na conclusão, a gente vai literalmente estar finalizando o nosso projeto. Então é um texto que você vai escrever ali, que você vai estar dizendo basicamente, conseguiu atingir o meu objetivo, ou não consegui ali, porque aconteceu tal e tal evento, os meus resultados ali, eles foram relevantes porque eu consegui explorar tal e tal área, eu avancei o conhecimento científico em tal e tal ponto, então por isso que o meu trabalho vai ter uma relevância. Então todas essas informações a gente vai estar colocando ali na conclusão. Então ali a gente vai estar explorando, né, a parte da conclusão de uma maneira em que a gente consiga estar apresentando a finalização, basicamente o suprassumo ali do nosso trabalho, né, só que sem necessariamente estar explorando os resultados. A gente vai só utilizar os resultados para mostrar aonde que a gente conseguiu avançar, o que a gente conseguiu cumprir, o que a gente conseguiu alcançar propriamente dito, né, com aquela pesquisa que a gente estava desenvolvendo. Então é uma etapa muito importante, tem muitas pessoas ali que a primeira coisa que olham no trabalho é a parte da conclusão para ver se você efetivamente chegou em algum lugar. Senão você vai lá, faz um trabalho de 150 páginas, por exemplo, e daí você vai lá e vê, tem 150 páginas, mas o cara não atingiu nada ali, não chegou em nenhum ponto relevante, então não é muito interessante, né? Então a gente precisa ali estar fazendo com cuidado, né, essa parte da conclusão, mostrando efetivamente aquilo que a gente conseguiu chegar. E a gente vai ter também os nossos elementos pós-textuais. Então esses elementos pós-textuais, eles vão estar relacionados ali com a complementação somente, né, das informações que a gente tem nos nossos elementos textuais. Esses elementos pós-textuais, eles vão ser basicamente as referências, que é um item obrigatório. É bem importante salientar que é um item obrigatório, porque ela vai estar mostrando para a gente ali. As referências, elas são todas sequenciadas, é tudo feito bem bonitinho. Vou mostrar também como que é feito, né? Mas as referências elas vão mostrar pra gente. Então, vocês vão ao longo do texto lá escrevendo, de acordo com fulano, né? Com fulano. Opa. 2019, lá igual eu mostrei pra vocês, bonitinho, né? Aconteceu tal e tal coisa. Ou vocês vão fazer um parágrafo lá bonitinho. Parágrafo falando algo. E daí lá no fim do parágrafo vocês vão colocar fulano, vírgula, o ano, né? Então vocês vão ter lá bem bonitinho. E daí aqui na lista de referências, nos elementos pós-textuais, vocês vão colocar lá bem certinho. Fulano. E o nome dele, então. A.D. Fulano. Aí vocês vão colocar o título do trabalho desse fulano. Vocês vão colocar lá. Claro que isso aqui varia, se é artigo, se é livro e tudo mais. Mas aí vocês vão colocar aonde que foi publicado. Vocês vão colocar também o local, né? Por exemplo, Rio de Janeiro e tudo mais. Vão colocar o ano, tudo bem certinho. E para que a gente vai fazer isso? Para que a gente vai colocar essas informações aqui lá na lista de referências? Para que a pessoa, depois que queira consultar, para ver, por exemplo, se você realmente leu o trabalho, se você não pegou só o cara ali, não pegou outra pessoa falando e disse que você que leu o trabalho e colocou a informação, pode ser que a pessoa vai querer buscar a fonte original, então ela vai pegar o título desse trabalho, vai pegar o autor e vai conseguir encontrar, né, esse trabalho que você estava analisando. Então ela consegue ali, a partir da referência, né, chegar naquele local em que você vai estar se baseando. Então essa é uma etapa bem importante, por isso também tem que estar bem bonitinho, tem que estar escrito bem certinho ali para a gente conseguir identificar bem legal. A gente pode também ter apêndices que são opcionais. Apêndices ali são textinhos que são elaborados pelo próprio autor, né, para estar
complementando alguma informação. Só que essa complementação de informação, ela não pode fazer parte, né, do seu trabalho. Ela literalmente só está adicionando algo que não é essencial para aquilo ali que você desenvolveu. Então só algum item a mais, talvez as contas ali que você fez, você pode colocar no apêndice. Não precisa necessariamente aparecer as contas lá no trabalho. Você coloca no apêndice só para mostrar que você fez efetivamente. E pode ter também os anexos, então as informações adicionais ali que não são elaboradas pelo autor. Nos anexos, né, então a gente pode colocar ali, por exemplo, documentos que comprovam que você efetivamente viu aquilo ali. Então informações mais básicas, né, que não foram você que fez, não foi você que fez, você pode estar colocando ali nos anexos. Então, para finalizar aqui, a gente vai ver bem rapidinho as técnicas para que a gente consiga estar coletando os dados efetivamente. E a primeira delas vai ser a técnica de análise de documentos. Então aqui na análise de documentos, né, a gente vai efetivamente estar tentando vistoriar todas as informações, a gente vai estar buscando qualquer tipo de informação que seja relevante para aquilo que a gente vai estar desenvolvendo. E essa busca de informações pode ser em qualquer fonte daí, dentro daqueles critérios, né, que a gente estava vendo até agora há pouco, por exemplo, reportagem, fotografia, relatório, tabela, gráfico, artigo, qualquer coisa ali que a gente possa estar avaliando. Então a gente faz uma busca, né, textual efetivamente para coletar as nossas informações, para que a gente consiga trazer as informações para o nosso trabalho. Então a gente vai buscar as informações em fontes de terceiro, documentos, reportagens, fotos e tudo mais. A gente vai ter também a técnica experimental. Então a técnica experimental, que é mais relacionada com o meio técnico, né? Onde a gente vai ter ali a definição das nossas variáveis, então o que a gente vai estar avaliando e tudo mais. E com isso, então, a gente vai estar delimitando o nosso objeto de estudo, que a gente vai estar avaliando bem controladinho ali, e a gente vai tentar então fazer, dentro ali das metodologias científicas, coletar todas as informações possíveis, compilar os resultados e tudo mais. Mas então a técnica de obtenção, de coleta desses dados, né, vai ser experimental. Então a gente efetivamente vai estar analisando, a gente vai efetivamente estar ensaiando aquele determinado objeto de estudo que a gente vai estar tentando avaliar. Então é um procedimento um pouquinho diferente que a gente vai acabar adotando. Técnica de observação. Então a gente vai definir ali o que a gente quer estar observando, né, de determinado fenômeno, e a gente vai estar, o pesquisador no caso, vai estar somente descrevendo aquilo ali que ele viu ou ouviu, né, de acordo com a pesquisa que ele vai estar fazendo, sem estar exprimindo a opinião dele. Então ele só vai estar mostrando, ó, foi visto isso aqui, foi observado isso aqui e ponto. Não vai estar exercendo análise crítica nenhuma. E a gente vai ter o estudo de caso ainda, em que a gente vai estar analisando, estudando e analisando com muita profundidade ali, assim como eu já estava falando para vocês anteriormente, né? Tudo aquilo ali que vai estar sendo objeto de estudo. Então é uma análise bem criteriosa ali que vai estar sendo feita, né? Para que a gente consiga observar com clareza o que a gente quer estar avaliando. A gente vai ter também a técnica de entrevistas, então ali basicamente a gente vai ter a divisão entre uma análise quantitativa com a elaboração de questionários, então a gente vai respondendo ali de uma maneira bem direta. Geralmente as análises quantitativas a gente vai ter respostas como sim ou não, ou um valor, uma quantidade somente, né? Para a gente conseguir então o maior número de pessoas possível respondendo aquele nosso determinado questionário. Então a gente vai obter, né, coletar todos esses dados e vai tratar estatisticamente para ver relevância, para ver quantas pessoas responderam, quantas pessoas responderam sério, quantas estavam zoando só naquela nossa pesquisa. E a gente vai ter também as análises qualitativas. Então aqui na análise qualitativa entra aquele quesito, né, que eu estava falando para vocês, em que, por exemplo, o entrevistado ele vai poder elaborar a resposta dele. Então ele vai responder ali, por exemplo, ah, sim, porque tal e tal coisa. Ou não, porque eu não concordo com tal e tal coisa, por tais e tais motivos. Então, a informação que ele vai estar atribuindo, né, para aquela pergunta que eu acabei fazendo para ele vai ser mais relevante do que a quantidade de respostas. Então, é um feedback um pouco mais pessoal, né? É alguma resposta ali um pouco mais elaborada, um pouco mais trabalhada. Dentro ainda dessas entrevistas, dentro desses questionários, né, a gente tem 3 modos principais de estar fazendo.
A gente tem o tipo aberto, então uma entrevista aberta, uma entrevista semi-aberta ou semi-estruturada e uma entrevista estruturada. Na aberta, a gente vai ter ali somente uma conversa entre o pesquisador e quem vai estar sendo entrevistado. Então a gente tem a delimitação ali dos temas principais, né, dos temas gerais que a gente vai estar avaliando, e a gente vai ter uma definição das questões ali, só que são questões um pouco mais abertas, então são questões um pouco mais subjetivas, que a pessoa vai poder interpretar ali, né, e vai tentar entender, então responder da maneira mais eficiente possível. Só que isso tem alguns riscos também. A conversa ali pode acabar dispersando, né? Pode não acabar não respondendo efetivamente ao que vai estar sendo objeto da pesquisa. A pesquisa semi-estruturada já é um pouquinho diferente, então a gente tem algumas questões ali que são preparadas de antemão. Então geralmente essas entrevistas jornalísticas, né, são semi-estruturadas, já tem algumas perguntas ali, e o pesquisador, então quem vai estar fazendo essa pesquisa, vai tentando controlar a pessoa que está respondendo. Então se a pessoa começa a dispersar muito, você tenta trazer ela de volta ali para a questão, né, que você vai estar tentando perguntar. E as entrevistas estruturadas ali, então, a gente vai ter literalmente pesquisas muito bem definidas, com um espaço de tempo bem definido ali para a pessoa estar respondendo. Então você vai estar eliminando ali as influências, né, da pessoa estar dispersando, por exemplo. Você vai ter um foco bastante objetivo e você vai conseguir obter, né, uma classificação ali, uma resposta bem mais precisa para a tua pergunta, né, que você vai estar fazendo. Então, dentro desses conceitos, né, a gente acabou vendo aqui hoje vários conceitos relacionados à pesquisa científica propriamente dita, as técnicas e tudo mais que a gente pode estar avaliando. E na próxima, então, a gente vai avançar um pouquinho mais com relação a isso, vendo os itens básicos ali para a composição de um trabalho propriamente dito. Então, galera, o que eu tinha para passar para vocês por hoje era isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade. Eu vou parar aqui a gravação.